Sejam bem-vindos. Desejo um ótimo fim de tarde a todos os presentes aqui no auditório dos Serviços Centrais do IP Beja, a quem aproveito desde logo, e na pessoa do seu Presidente, para agradecer a disponibilidade e a simpatia na recepção ao único debate com todos os candidatos à Presidência da Câmara Municipal de Beja. Um cumprimento que também é extensível aos auditórios tradicionais das rádios Voz da Planície e Rádio Pax, as duas estações emissoras de Beja, que hoje estão em plena sintonia. A emissão televisiva deste debate está igualmente a ser transmitida em direto através da Diário do Alentejo TV, em www.diariodoalentejotv.com e no meu canal do Diário do Alentejo, no código 475-533. Não posso deixar de referir logo de início o bom acolhimento que este debate teve junto dos três órgãos de comunicação social da cidade, um acontecimento único e que demonstra que a cidade e a região só terá a ganhar se todos nós conseguirmos unir-nos e nos entender em torno de causas que promovam o bem comum, como é este caso. Mas o agradecimento central recai naturalmente sobre os candidatos que hoje têm a derradeira oportunidade de confrontarem entre si as propostas, as ideias e as soluções que têm para a cidade e para a região. Aos quatro, um muito obrigado por terem tomado como bom o nosso convite. O debate irá decorrer ao longo da próxima hora e meia em torno de três blocos temáticos fundamentais: o desenvolvimento económico e social da cidade e da região, o município e a coisa pública e também a importância das freguesias rurais na coesão municipal. Para cada um destes temas-mãe foi atribuído um tempo preciso e equitativo a cada interveniente, tempo que será controlado por uma aplicação informática a que os candidatos terão acesso em tempo real, e a ordem de abertura das intervenções e as alegações finais foi igualmente sorteada na presença dos intervenientes. Este é um debate que conta com a presença do público, que em momentos oportunos terá a oportunidade de colocar perguntas aos candidatos sobre cada um dos temas propostos. As intervenções do público terão que ser breves, nunca ultrapassando um minuto, muito precisas e dentro de um espírito de urbanidade e esclarecedor para todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir lá em casa. Apelamos, por isso, para que não haja, para lá das perguntas da parte do público, uma grande intervenção para além dessa. Em nome do Diário do Alentejo, o jornal que dirijo, e das direções das rádios Voz da Planície e da Rádio Pax, desejo a todos um bom debate, elucidativo, cortês e que possa de alguma forma contribuir para que os eleitores do Concelho de Beja fiquem bem esclarecidos quanto ao ato eleitoral de domingo próximo. Porque, na verdade, e já que estamos a meio da campanha eleitoral, os slogans destas quatro candidaturas sintetizam, no seu conjunto, tudo aquilo que qualquer eleitor desejaria para a sua cidade. Uma Beja que fosse capital, uma Beja que tem que ser afirmada com confiança, que tem que ser mais e que tem que ser com todos. Os dados estão lançados. Francisco Palma Carvalho, vamos ao jogo. Muito obrigado, Paulo Rodrigues. Boa tarde a todos. Começamos este debate por matérias incontornáveis e de importância estratégica para o município, o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social. Ditou o sorteio realizado que Jorge Polido Valente irá abrir este debate. As intervenções finais serão na ordem inversa àquela que vamos seguir nesta primeira ronda, sendo que abre este debate Jorge Polido Valente e fecha esta primeira ronda Lopes Guerreiro. Na área do desenvolvimento económico, Jorge Polido Valente, quais são as apostas para o novo impulso que promete nesta sua candidatura, na sua candidatura? Boa tarde aos presentes, aos ouvintes, aos jornalistas e aos restantes candidatos. Eu começava por lamentar que não haja mais debates, seria mais enriquecedor. Entrando diretamente no assunto, desenvolvimento económico, na nossa perspectiva até aceleração económica, mais do que desenvolvimento, aquilo em que nós apostamos e damos um novo impulso prioritário é na captação, no apoio e incentivos a novos investimentos agrícolas, agroindustriais, aeronáuticos, turísticos e comerciais, na linha do que temos vindo a fazer neste primeiro mandato. Estão já
em linha para investir, portanto, na área das agroindústrias, por exemplo, a McFarlane, com cerca de 35 milhões de euros, as Águas Públicas do Alentejo, de que eu faço parte do Conselho de Administração, 10 milhões de euros. Isto são exemplos. A de Prado, portanto, Fonte Frados, uma empresa espanhola, vai atingir os 120 milhões de euros de investimento. A Câmara lançou recentemente, na área do comércio tradicional, um programa de animação que abrange toda a cidade e todo o concelho, com medidas concretas que já estão no terreno e outras que serão financiadas no próximo quadro comunitário de apoio. Nomeadamente, a animação no centro histórico, a animação com concursos para incentivar as pessoas a comprar no comércio tradicional, atividades várias, selos de qualidade, cartão também que incentive a pessoa a comprar no comércio tradicional para depois ter acesso, por exemplo, a Câmara contribui diretamente com isenções de pagamentos a entradas para espetáculos, por exemplo, e outros benefícios decorrentes deste programa, que é muito vasto e que obviamente não tenho aqui a oportunidade de o pormenorizar. Um outro aspecto fundamental são os 400 novos hectares para instalações de empresas que o novo PDM, cuja discussão pública terminou hoje e que vai entrar em vigor dentro de muito pouco tempo, não só na cidade, mas também nas freguesias rurais. O que é que pode fazer nas freguesias rurais para atrair nas freguesias rurais, concretamente, portanto, há espaço em todas elas para a instalação de atividades económicas nas áreas dos perímetros urbanos. E, além disso, há também, dentro das explorações agrícolas, a possibilidade de instalar agroindústrias. É uma novidade neste PDM revisto, um PDM que estava em revisão desde 2004 e que nós finalmente conseguimos concluir. Portanto, isto é um aspecto fundamental para dar esta dinâmica que nós queremos maior na área da agricultura e da agroindústria. Vamos reduzir a derrama no final de 2014, não é possível antes, porque a situação financeira ainda não atingiu o ponto que nós gostaríamos para permitir isto. Vamos fazer uma nova redução. Como é que pode garantir que em 2014 vai atingir? Vou atingir porque estamos a trabalhar sempre nos limites daquilo que são as nossas regras de boa gestão financeira e, portanto, não temos qualquer problema com as receitas que estão previstas e a despesa que está prevista, podermos fazer esta redução na derrama. No IMI, vamos reduzir mais uma vez, já reduzimos agora 5%, mas em 2014 é possível ainda baixar um pouco mais. Isto de uma forma sustentada e de uma forma responsável. Não foi possível antes porque a situação financeira é aquela que todos conheciam. Dentro ainda do desenvolvimento económico, no que respeita à construção civil, com a aprovação da operação de regeneração urbana, estão criados incentivos já para os particulares poderem recuperar as suas casas, deixando de pagar IMI, deixando de pagar IMT e deixando de pagar taxas municipais de urbanismo e construção. Na área social, doutor, e porque estamos a estar quase a esgotar na área social, na área social propõe a consolidação e o reforço da rede social, de que forma e porquê? Falhou? O que é que falhou? Não falhou nada, vamos lá ver, nós, tanto que não falhou que tivemos o prémio por parte do Governo, podermos beneficiar nos próximos 2 anos de um contrato local de desenvolvimento social, que é o Mais Futuro, que vai incidir precisamente nas questões do emprego, nas questões da habitação e nas questões relacionadas com as dificuldades que as famílias atravessam. E, portanto, nós queremos um novo impulso na coesão social. Temos este programa aprovado para 2 anos, com financiamento próprio, temos as equipas já no terreno e, portanto, vamos intervir muito fortemente. No mercado social de arrendamento, demos um exemplo até a nível nacional, colocando pela primeira vez casas que eram da Refer no mercado social de arrendamento e estamos ainda a negociar com o IRU mais um conjunto de 28 habitações para ajudar as pessoas que estão em grandes dificuldades, que perderam a casa para as finanças ou para os bancos e que necessitam deste apoio. Vamos fazer a segunda fase da recuperação dos bairros sociais, vamos consolidar e reforçar ainda mais a rede social, que já tem para cima de 100 parceiros que participam ativamente, que desenvolvem com muita dinâmica o nosso plano de desenvolvimento social e, portanto, eu diria
que nesta área temos trabalhado muito intensamente. E a unidade de cuidados continuados? A unidade de cuidados continuados, exatamente, ainda bem que lembrou, temos já, portanto, uma conversação realizada com a Santa Casa da Misericórdia. Propusemos a cedência de um terreno, concretamente ao lado do Centro de Saúde, por trás do seminário. É um terreno que já está, em termos urbanísticos, destinado a uma unidade de saúde ou social, e a Santa Casa da Misericórdia já se disponibilizou para avançar nesse sentido. João Rocha, o setor agroindustrial é, em sua opinião, um motor para o desenvolvimento do concelho de Beja? Muito boa tarde. Acho que sim, há duas coisas que para mim são fundamentais. Uma que é a agricultura, portanto nós estamos numa zona que tem uma imensa, com solo agrícola, imensa aptidão agrícola, e que deve ser aproveitado. Por outro lado, isto só se desenvolve com as pessoas, e portanto para desenvolver temos que ter uma excelente relação com este setor. Portanto, porque só em conjunto nós conseguimos levar isto por diante. E, portanto, quando eu falo na agricultura, é preciso que todos nos possamos entender no sentido de desenvolver e fazer iniciativas e eventos que, e aqui não podemos estar de costas voltadas uns para os outros. Eu tive a possibilidade de andar e de procurar aí ter com muitas associações. Foi com todo o prazer e vi que há muita vontade de fazer coisas, e acho que esta vontade que todos têm de fazer coisas que temos que aproveitar, e não podemos pôr questões pessoais à frente dos interesses daquilo que deve ser um concelho. Eu quando falo na agricultura é que tem um parque, temos aqui um parque de feiras e exposições excepcional, que faz uma iniciativa e que eu acho que deve fazer mais. Tem que ter 2 ou 3 que projete Beja no contexto regional e nacional. Ora, temos o regadio. Portanto, se temos o regadio e que está, há empresas de serviços, e muitas, né? Há aqui concelhos que já se venderam mais de 100 pivôs. Portanto, isto vai gerar aqui muito emprego, que é uma coisa que faz falta. Pode gerar isto tudo. E, por conseguinte, nós temos que promover esta atividade económica. Para isso, tem que se fazer feiras. O que eu acho é que deve haver uma feira ligada a isto quanto antes e, portanto, entendemos que 2, 3 feiras por ano... E o Beja não responde às atuais necessidades? Não percebo. Se o Beja não responde às atuais necessidades do setor eu acho que agroindustrial. quando temos um parque daqueles que tem que ter mais que um evento ao longo do ano, senão não valia a pena fazer aquilo. Ora, isto paralelamente, nós ao promover estes produtos, estão-se a gerar muitos outros e, portanto, pode gerar, acaba por captar investidores, né, portanto, que é uma coisa que se fala muito, e isto é uma forma, e quando se captam investidores, por exemplo, nas águas e indústrias, que se pode colocar na própria herdade, portanto, que há produtos que não têm possibilidade de sair, tem que ser mesmo no local, porque senão chegam, vamos pôr um aeroporto, porque o aeroporto aqui é fundamental, se nós vamos produzir muita coisa que se está a produzir neste momento, porque a realidade agrícola mudou. O produto pode ser escoado para a Europa, para a América, para a África, e aqui o aeroporto é fundamental, como são as estradas. E temos que lutar muito, quer pela IP8, quer que o aeroporto avance, e temos tido, eu, por exemplo, também tive reuniões, e há essa vontade de fazer coisas, como pode ser um centro de mercadorias. Nós temos todas as condições de criar produtos aqui e pô-lo em todo o lado. Paralelamente, eu também estou de acordo que o centro histórico deve ser também um fator de desenvolvimento para a minha cultura, é um fator de desenvolvimento. E o centro histórico, a primeira coisa que eu acho que deve ser feito é classificá-lo. Depois, se nós dinamizarmos o centro histórico, com eventos, com muita coisa, estamos a promover o turismo. O problema do turismo, há gente que vem visitar o centro histórico, tem que ser melhor tratado, porque infelizmente eu fui... Melhor tratado por quem, João Rocha? Eu tive, também estou a vendo ali o tempo, porque às vezes perco-me, estive, por exemplo, no Museu Regional e coisas portas com Platex, não sei quantos, o ex-libros da cidade. É inconcebível, portanto, eu não vejo que isto possa ser assim, porque não atrai, portanto, não atrai pessoas. Mas há muito edifício que deve ser reabilitado, portanto, este conjunto, portanto, com esta classificação, nós conseguimos, portanto, ter muitas iniciativas que as pessoas possam participar. E nestes últimos dias, desculpem, portanto, falar assim, até iniciativas mesmo, que temos feito, até é possível considerar as pessoas, considerar que as pessoas participam. O que é preciso é fazer coisas que possam ser para todos
e que todos possam participar. E sobre a participação cívica já vamos falar mais adiante neste debate, para já continuamos a centrar atenções na questão do desenvolvimento económico e social. João Rocha tem cerca de 2 minutos nas questões sociais. Nas questões sociais, posso dizer 2 ou 3 coisas. Uma, também estou de acordo, deve-se reforçar o papel da rede social, no sentido de haver uma excelente ligação. Aliás, isto é para tudo. Naquilo que eu proponho, é para todo, seja ele que atividade for, uma boa ligação, mas sempre, do princípio ao fim do mandato, uma ligação intensa entre a Câmara Municipal e todos os agentes, sejam eles culturais, desportivos, sejam tipo de agentes, sejam IPSS, seja aquilo que for. Portanto, não só reforçar essa rede social, como haver uma ligação muito intensa com todas essas, portanto, todas essas instituições. E eu tive, por exemplo, num bairro social, número 1, que fui lá, portanto, falar com uma associação. Para chegar lá tive que afastar uma data de herbas que tinham 1,5 metro de altura. E depois as pessoas queixaram-se que chovia. Portanto, são coisas que têm que ser resolvidas. Portanto, passava água, então foi logo de muitas das queixas que... Portanto, são muitos problemas. É evidente que isto tudo se faz, estas coisas fazem-se todas. Mas há outra coisa relativamente a muitas instituições, e muitas delas que me falaram não era até não eram muitas coisas de dinheiro, era uma palavra de conforto, uma pequena parceria, e falavam muito nisso. E, portanto, há coisas que não se pagam independentemente de haver muito dinheiro ou não, e isto nós podemos efetivamente fazer. Mas não sei se me perguntou... Enfim, está praticamente esgotado o seu tempo. João Pedro Queiro, Beja tem condições para se transformar numa cidade aeronáutica, conforme propõe, numa altura em que o Governo parece ter abandonado o aeroporto de Beja, depois de todo aquele processo de privatização da ANA. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para nos ter aqui a todos os presentes, todos os 4 candidatos à Câmara Municipal de Beja. Cumprimentar os ouvintes, cumprimentar todo este auditório e cumprimentar os jornalistas. Beja tem todas as condições para se tornar numa cidade aeronáutica. Aliás, esta nova realidade que surgiu a partir do momento em que o Alqueva está a ser concluído, com todas as novas possibilidades que os agricultores têm postas à sua disposição, nomeadamente a melhoria da agricultura, melhores produtos, possibilita naturalmente que o aeroporto volte a ser encarado como uma realidade e como uma realidade que tem que ser aproveitada pela cidade. De qualquer das formas, e voltando ao tema que iniciou este debate, nós julgamos que o desenvolvimento económico e social é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade e de qualquer concelho. E Beja não pode vir a ser uma exceção. Beja tem que ser um exemplo nesta região. Beja tem que voltar a assumir essa centralidade que foi perdendo ao longo dos tempos, ao longo dos anteriores mandatos autárquicos. E, para isso, não é possível termos um concelho desenvolvido sem que haja um desenvolvimento económico sustentado. E nós já o temos dito ao longo de várias entrevistas em que temos participado, ao longo do nosso programa de candidatura, de programa de campanha, que queremos um desenvolvimento económico efetivamente sustentado, em que as empresas que se fixem aqui criem também postos de trabalho... De que forma? Perdão? Que incentivos é que defende para a instalação de empresas? Então, o maior incentivo que as empresas têm neste momento para se instalarem aqui em Beja é a centralidade que Beja tem, a centralidade que Beja oferece, o facto de Beja dispor de todo um conjunto de serviços que permite a essas empresas desenvolverem a sua atividade sem outros constrangimentos e principalmente o facto das empresas neste momento pretenderem instalar-se próximo dos produtores. Nós estamos neste momento aqui a produzir bem, muito e bem. Os agricultores têm estado a fazer um excelente aproveitamento do Alqueva, têm estado a tirar o melhor proveito desta nova realidade que é o regadio e naturalmente que essas empresas querem instalar próximo dos produtores por uma questão de logística, porque têm os produtos mais perto, têm os produtos mais frescos e naturalmente têm menores custos, nomeadamente a nível do transporte. E o que é que a autarquia pode fazer para chamar então esses empresários a fixarem-se aqui? A autarquia pode ter uma palavra fundamental neste processo todo, nomeadamente na redução da derrama.
ou na criação de taxas reduzidas que permitam a instalação dessas entidades, dessas empresas. E parece-lhe suficiente a redução dos impostos municipais para a fixação de empresas? Não é suficiente, porque aquilo que é a autarquia neste momento, o grande problema desta autarquia é que não tem terrenos à disposição dessas grandes empresas para elas poderem instalar. Daí que a maior parte dessas empresas, quando se querem instalar aqui em Beja, depois acabam por se deslocalizar para concelhos adjacentes, porque não há terrenos disponíveis para essas empresas se instalarem. Nós temos uns parques industriais com terrenos com dimensões mínimas. Aliás, nós temos o nosso parque industrial, que é mais um parque de armazéns do que propriamente um parque de indústrias, porque as indústrias que lá estão instaladas são poucas. Ora, a Câmara tinha a obrigação de ter uma bolsa de terrenos que pudesse disponibilizar para que essas empresas pudessem instalar aqui em Beja. É fundamental se nós queremos instalar aqui empresas de média, grande dimensão, termos terrenos que lhes possamos oferecer, porque sem áreas para eles poderem instalar, naturalmente não se vão instalar aqui. Na área social, quais são as suas prioridades, para além, enfim, das propostas que apresentou? Compreende-se que são medidas de combate ao desemprego. Para além do desemprego, há outros problemas sociais no Conselho. Qual é a maior preocupação e a prioridade da sua candidatura? Na área social, nós consideramos que a nossa maior prioridade vai ter mesmo que ser o diálogo com os municípios. Ao longo deste mandato verificou-se que há um grande afastamento dos municípios relativamente à Câmara Municipal. Não há um entendimento correto da Câmara Municipal daquilo que é o seu próprio papel no acompanhamento diário das necessidades dos municípios. E isso vai ser fundamental nos próximos tempos. As pessoas têm que se sentir acompanhadas, têm que sentir que os seus problemas são resolvidos e são resolvidos sem grandes burocracias. Repara, nós temos, por exemplo, os nossos aglomerados rurais têm grandes problemas de desertificação. Aliás, como se verifica também aqui na cidade, em toda a zona histórica, e esse papel de acompanhamento de toda a nossa sociedade mais desprotegida é fundamental que seja feito pela Câmara Municipal. Nós estamos a falar, por exemplo, de apoios sociais. Nós temos o cartão social do idoso, que pode ser melhorado, já está a funcionar, mas pode ser melhorado. Podemos criar um cartão para famílias numerosas, com taxas a nível dos IMIs, nas zonas históricas, com redução das taxas de nível das contas da água, porque o EMAS, como se sabe, depende da Câmara, e neste momento nós temos uma série de famílias, principalmente famílias já com alguma idade, nós estamos a falar de agregados familiares com 2 pessoas, em que recebem uma pensão de 200 euros e estão a pagar contas da água na ordem dos 50 euros mensalmente, ou seja... Confirma a ideia de que o preço da água, por exemplo, é para baixar? Eu acho que é fundamental que o preço da água baixe. Nós e esta Câmara Municipal tem feito uma grande publicidade ao facto de não ter aumentado o preço da água, mas efetivamente aumentou o preço das taxas de tratamento de resíduos. E o cariz social que o EMAS tanto propagandeia, era fundamental que se verificasse depois ao nível do apoio a essas famílias, a esses idosos, ou até casais jovens com filhos, e que neste momento atravessam muitas dificuldades, e aí o EMAS e a Câmara podiam ter um papel fundamental no apoio a essas famílias. Lopes Guerreiro, no plano económico, defende a criação de um provedor do desenvolvimento, um gestor de oportunidades. O que é que quer dizer com isto? Parece-lhe que o Presidente da Câmara Municipal tem que assumir novas responsabilidades no futuro? Boa tarde. Nós entendemos que os eleitos devem ter um papel fundamentalmente político e deixar para os serviços técnicos o cumprimento, através de programas anuais e plurianuais, das atividades correntes, naturalmente sobre a orientação. Mas sobre a questão do desenvolvimento económico ou social, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro é preciso sabermos o que é que queremos. E o que é que queremos? Queremos que todos tenham iguais oportunidades de se realizar no nosso Conselho. Que ninguém viva abaixo dos níveis mínimos de dignidade humana e que os melhores sejam reconhecidos. Para isso, é importante também termos em conta que Conselho somos, qual a nossa identidade. Somos um território rural, um território agrícola, com um rico património histórico, cultural e arquitetónico. O que é que precisamos, então, de fazer para alcançar o que pretendemos? Precisamos de apostar nas pessoas e no seu conhecimento como motores principais do desenvolvimento.
neste caso, através de uma cooperação estreita com o Instituto Politécnico de Beja e também do CEBAL. Assumir sem complexos a nossa ruralidade. Muitas vezes parece que temos vergonha de dizer que vivemos num concelho e numa cidade que são claramente rurais. Assumir o concelho como uma área ambientalmente preservada e de vocação genericamente agrícola e não florestal, de forma a impedir que algumas espécies aqui sejam plantadas. Aproveitar integralmente as nossas potencialidades agrícolas, apoiando o desenvolvimento de projetos agrícolas e agroindustriais, encarando-os como oportunidades e não como ameaças para o desenvolvimento do concelho e da região. E, neste caso, importa valorizar naturalmente a questão do regadio, mas importa também não esquecermos a área de sequeiro, que continua a ser a grande parte do território e interessa não só em termos económicos, como também da preservação do ambiente. Valorizar o nosso património, designadamente o centro histórico, mas não só, apostar forte na cultura, designadamente apoiando os criadores locais, que temos em número como nunca existiu no nosso concelho, a educação, a saúde, no campo da prevenção da doença e promoção da saúde, e também ter em conta todos estes aspectos para a promoção do turismo. Parece que a cultura e o património são importantes fatores do ponto de desenvolvimento económico, de aproveitamento turístico da região? Consideramos, sim, que são. Tendo em conta, como disse, o rico património que temos e também todos os aspectos culturais que existem no concelho. Apostar de uma forma proativa e cooperante na potenciação dos impactos dos grandes projetos estruturantes, Alqueva, aeroporto, Sines, acessibilidades no concelho. Reforçar as medidas facilitadoras da inclusão, designadamente a nível das acessibilidades, da habitação, da educação, da saúde e outras, de apoio aos mais necessitados, fomentando a coesão social. E essa é uma das prioridades na área social, Lopes Carreiro? Sim, e nesse sentido, para além de medidas de longo prazo, entendemos que no curto prazo importa ter em conta as pessoas que vivem abaixo do tal nível de dignidade que eu referia, quer a nível das crianças nas escolas, quer a nível dos mais idosos, quer a nível de alguns desempregados que, entretanto... E que tipo de apoio é que a autarquia pode dar? Encontrar as mais diversas formas de impedir que as pessoas fiquem no estado em que se encontram. E também para tudo isto importa depois definir como fazer, e aqui vou responder à questão que colocou no início. Entendemos que é importante privilegiar a gestão de oportunidades, quer as oportunidades que surgem, mas também criando novas oportunidades, à gestão de expectativas. Muitas vezes aquilo que se faz é prometer sempre cada vez mais, não cumprindo aquilo que antes se prometeu. Avaliando o impacto dos principais projetos na área do ambiente, da coesão social, da coesão territorial, no emprego, na inclusão e no turismo. Desta forma, parece-nos que é a forma mais correta de discriminar positivamente determinados projetos. Através de um trabalho direto com as empresas, dinamizando um gabinete de apoio e um conselho económico e do empreendedorismo. Apostar na cooperação intermunicipal e com outras entidades. E, finalmente, projetar a centralidade de Beja, não de uma forma que eu diria eucaliptal, que é secando tudo em volta, mas numa perspectiva de cooperação com os outros concelhos, de forma a que aquilo que se faça no concelho de Beja tenha impacto no desenvolvimento dos outros concelhos e aproveitando também aquilo que é feito nos outros concelhos para desenvolver o concelho de Beja. Parece-lhe que isso é possível, dados os diferentes entre municípios, até dentro das próprias associações? Nós, como movimento independente que somos, podemos funcionar como elemento atenuante das dificuldades de relacionamento que existem e no sentido de fomentar uma maior cooperação que é absolutamente necessária para o desenvolvimento de toda a região. Nós vamos agora passar-se a palavra ao público que vai poder colocar questões sobre estas duas temáticas que tiveram aqui em discussão. Ana de Freitas. Boa tarde. Muito boa tarde a todos os presentes e a quem nos ouve. Vamos já aqui junto do público saber quem deste lado onde me encontro quer colocar a primeira questão. A primeira questão, vamos já então ouvir. A primeira questão, recordo, pode dizer o nome, qual é a pergunta, pode sentar-se. O candidato a quem se dirige aos candidatos, peço-lhe só a objetividade, temos 1 minuto para formular. Manuel Godinho, residente na freguesia de Santiago Maior.
na rua Afonso Henriques, perdão. A minha questão é para o candidato da coligação PPD-PSD-CDS-PP. Sou candidato, tendo em conta a atual atitude do Executivo, logo desde o início, que não foi, vamos dizer assim, aglutinador de todos os funcionários da Câmara, que até permitiu que se criassem grupos e instalou-se um receio de um acerto de contas se outra força política viesse a vencer. A minha questão é esta: qual a sua atitude, quando for eleito Presidente de Câmara, perante todos os funcionários da Câmara Municipal de Beja? A pergunta está formulada. Nelson Medeiros, boa tarde. Cabe-te a ti agora também ouvir a segunda pergunta da ronda do Muito boa tarde. Vamos ver quem tem mais questões para colocar. São muitos os braços no ar. Vamos tentar seguir então alguma ordem. Creio que lá em cima tinham colocado então primeiro ou manifestado a intenção de colocar uma questão. Vou pedir também que se identifique. Boa tarde. E qual é a sua questão? Ora, boa tarde. Sou Mariano Baião, ex-dirigente desportivo, com um currículo de 22 anos consecutivos. Bem, tem um minuto para colocar a questão. Qual é a questão concretamente e a que candidato ou candidatos quer colocar? Ora, é o candidato Jorge Polido Valente, para dizer que nos primeiros 3 anos e meio, os clubes desportivos, e falo só desta área porque estava inserido nela, conseguiu fazer um corte de 2/3 e o pagamento foi tarde e a más horas, passou sempre para o ano seguinte. Ouvindo a sua declaração de intenções, chega à conclusão que tudo o que aconteceu não foi nada e entramos no País das Maravilhas. Mas, independentemente disso, ponho-lhe 2 questões. A primeira é se, nos novos impulsos que aí vêm, um deles será acabar com o movimento associativo. A segunda questão é, com os novos impulsos que aí vêm, é se voltará novamente a dizer um dirigente desportivo para quando for à comunicação social ter cuidado com o que diz. Muito obrigado. Ana de Freitas, creio que há mais questões aí desse lado. Exatamente, vamos então conhecer a terceira pergunta. Pedia-lhe então que dissesse o nome, a pergunta, que seja breve, e a que candidato ou candidatos é que se dirige. Boa tarde, chamo-me Maria José e queria começar por... portanto, agradecer a presença e este momento a todos os candidatos e queria expressar o seguinte: à medida que vos ouvia ir falando, lembrei-me da canção de John Lennon, Imagine, porque em todos os partidos, em todos os candidatos e do grupo independente está a palavra Beja como slogan e no discurso eu não ouvi muito Beja. Portanto, Beja no sentido de Beja se tornar mais atrativa em termos de habitabilidade, não só para quem já reside cá, mas para quem pode eventualmente procurar Beja, e Beja no sentido de se mobilizar Beja para que aquilo que nós estamos a assistir hoje, que é a desertificação de Beja, a ausência de atrativos por Beja, possa ser contrariada, pensando naquilo que é comum a todos nós. Um território que, para ser território, é habitado. É socialmente, é pessoalmente. Vamos finalizar. Só para terminar, gostaria de ouvir os candidatos todos sobre esta questão e gostava de perceber como é que, na vossa imaginação, e no imaginário, porque ele alimenta a prática, portanto, que queremos construir, se poderá contrariar este esvaziamento de serviços públicos a que se está a assistir neste momento. Fala-se nas finanças, ouve-se falar no hospital... Vamos ter mesmo que finalizar. E penso que já está o essencial, Ana de Freitas. Nelson Medeiros, eu recordo que são apenas 4 pessoas que vão intervir nesta primeira ronda. Cabe-te a ti a última. Muito bem, vamos ver quem tem mais questões a colocar. Vamos aqui em baixo, vou pedir também novamente que seja breve, tem cerca de 1 minuto para colocar a sua questão. Peço que se identifique, por favor. Meu nome é João Espinho, boa tarde. Gostaria de perguntar ao candidato Jorge Polido Valente o que é que fez a todos os estudos que foram encomendados, quer nos anteriores executivos, quer agora,
sobre o trânsito na cidade de Beja. Aproveito para perguntar ao candidato João Rocha o que é que pretende fazer, se for eleito, ao trânsito na cidade de Beja. Obrigado. Muito bem, ficam as questões. Inês Patela. Nelson Medeiros, Ana de Freitas, muito obrigada. Vamos lá então responder a estas questões colocadas pelo público e vamos começar com a primeira questão colocada ao candidato João Pedro Queiro. Quer responder relativamente à questão dos trabalhadores da autarquia? Claro, isso é uma questão muito pertinente e nós naturalmente temos de ter uma atitude perante os funcionários da Câmara Municipal de Beja que seja de não discriminação. Naturalmente que se eu ganhar a Câmara, como esperamos, conto com todos os funcionários da Câmara Municipal de Beja. Todos eles têm demonstrado ao longo das suas carreiras profissionais ser bons funcionários, bons trabalhadores e naturalmente têm que ser valorizados e que esse trabalho que eles têm desenvolvido em prol da Câmara Municipal de Beja, e estamos a falar de pessoas que se calhar com carreiras já de 20 e 30 anos ao serviço daquela autarquia, tem que ser devidamente reconhecido, o que muitas vezes não é, e isso só prejudica quer a pessoa, quer até o próprio trabalho que ela está a desenvolver na autarquia. Por isso comigo, não, e até porque eu não tenho esse sentimento, comigo não haveria qualquer tipo de discriminação entre os funcionários da Câmara Municipal de Beja, não é esta a minha maneira de estar e naturalmente não o faria enquanto Presidente da Câmara Municipal. Já volto a si porque tem aqui mais uma questão para responder. Vamos agora a Jorge Polido Valente. Dizia Mariano Baião que a autarquia nestes 4 anos, por assim dizer, o que fez relativamente ao movimento associativo e neste caso concreto desportivo foi fazer cortes de 2/3 e quando pagava tarde e a más horas. Obrigado por esta oportunidade de poder esclarecer esse ponto. Nós demos o máximo apoio que era possível ao movimento associativo, tendo em conta a conjuntura financeira em que nos encontrávamos. Portanto, como sabem, tínhamos 34 milhões de euros de dívidas para pagar, conseguimos pagar 11 milhões e poderíamos ter dado maior apoio ao movimento associativo se porventura o programa de apoio à economia local não tivesse sido chumbado na Assembleia, quer pelo Partido Comunista, quer pelo Bloco de Esquerda. Nesta perspectiva, aquilo que nós dizemos é que, face a uma melhoria significativa das condições financeiras da autarquia, graças ao esforço que foi feito, não só estamos já a aumentar esse apoio ao movimento associativo, como, obviamente, no próximo mandato reforçaremos o movimento associativo, porque ele é o sangue que corre nas veias do Conselho. Tem ainda um minuto, Jorge Polido Valente, provavelmente quer responder também a outra questão. O que é que fez aos estudos do trânsito? Eu gostava de dizer que só em termos de isenções para as associações desportivas, num trimestre foram mais de 120 e tal mil euros. E, portanto, tem que se contabilizar aí, nos apoios ao associativismo, a cedência de espaços, estas isenções e os subsídios. Relativamente ao plano de mobilidade e a outros estudos, eles estão a ser progressivamente aplicados, foram feitas alterações ao trânsito da cidade e ao estacionamento em vários pontos da cidade. Essa intervenção é sempre acompanhada pela Comissão Municipal de Trânsito e, obviamente, que vamos dar continuidade àquilo que são as mudanças no trânsito que resultam dos contributos dos nossos munícipes em termos de reclamações. Entretanto, um aspecto que é muito importante, estamos a desenvolver o programa ou o projeto... Ainda outra questão, Jorge Polido Valente, diz respeito ao esvaziamento de serviços públicos em Beja. O que é que a autarquia pode fazer para contrariar esta tendência? Aquela intervenção acho que foi muito importante porque nós só conseguiremos ter mais população aqui se criarmos condições de emprego e de habitação. E, portanto, é aí que nós estamos a apostar fortemente. Nós estamos a conseguir atrair para o nosso Conselho um conjunto de atividades económicas que produzem riqueza, criam emprego e assim conseguimos também, através da concessão de habitações, fixar aqui as populações e atrair mais gente. João Rocha, vamos continuar então com esta questão que dizia respeito aos 4 candidatos. O que é que a Câmara Municipal pode fazer para colocar um travão, por assim dizer, a este esvaziamento de serviços em Beja? E há pouco aquela senhora dava um exemplo, a questão das finanças. Nós estamos contra o esvaziamento, aliás, pode-se falar no próprio comboio, está na situação que está, e de muitas outras coisas que saem, porque conta, portanto, os postos de trabalho, conta isto tudo, fixar as pessoas,
mas não é necessário que se retirem, portanto, estes serviços que são fundamentais. Não é só aqui, tem acontecido aqui no distrito todo e, portanto, nós entendemos que não deve ser retirado, pelo contrário, deve ser fortalecido. Um assunto que foi aqui colocado, e eu estou perfeitamente de acordo, é evidente que eu também espero ganhar. E já a complicação que vai ser para haver tanto estudo e tanta coisa que está feita para o próximo mandato, que penso que não é preciso fazer mais estudos. Mas o que foi levantado aí relativamente à questão do trânsito, há duas coisas que também me preocupam. Uma que é o trânsito em si, que eu acho que não está gerido da melhor forma, e a outra questão tem a ver que eu acho que há aqui 3 cidades, não é uma. Tenho percorrido aí uma data de bairros e se fizesse aquelas construções que estavam previstas, era impossível sair daqueles bairros numa rotunda, ia ser um pandemónio. E, portanto, acho que tem que se ver a questão não só tem que se ver, e a sinalética também tem que ser revista na parte do centro histórico. A sinalética pode ser importante para o comércio, para os serviços, para os restaurantes, que podem, mesmo sinalética no sentido do turismo, que possam utilizar os sítios e percursos turísticos, porque tem este património riquíssimo que tem Beja, pode ser perfeitamente assinalado. Portanto, é uma das áreas que, de certeza, vamos pegar. Se me perguntarem se esta rua ou aquela, como é que deve ser, não sei. A única coisa que sei é que também sou utente, também utilizo a viatura e sei que isto não deve estar assim. Portanto, tem que se arranjar uma forma de permitir uma melhor eficácia no andamento dos veículos. Portanto, é isto. Relativamente a uma questão só queria levantar, e que tem a ver com a parte económica, e só porque me esqueci há pouco, é fundamental, e não sei se aqui alguém falou nisto, mesmo alguém queira vir para cá, sim senhor. Primeiro porque temos um parque empresarial, que eu estive lá, que deve ser requalificado porque está em péssimas condições, o que não é atrativo. Concluir, João Rocha. É mesmo para concluir. E depois também não sei onde é que se instalam empresas que se não há local nenhum. Entretanto, ficaram praticamente com o tempo equiparado. Vamos agora dar a palavra ao candidato da coligação PSD-CDS-PP para responder a esta questão que também tinha sido colocada, este esvaziamento de serviços públicos em Beja. O que é que a autarquia pode fazer para tentar inverter esta tendência? Eu julgo que, fundamentalmente, a Câmara deveria investir seriamente no setor económico para a criação de emprego e fixação de jovens, como é óbvio. Só havendo fixação de jovens se justifica que a gente consiga continuar a lutar pela manutenção desses serviços. Eu também vivi cá em Beja toda a minha vida e fui para fora e voltei e tenho as mesmas preocupações que aquela senhora. Ou seja, nós aqui o que assistimos é que diariamente a nossa cidade vai ficando cada vez mais vazia de serviços e ao fim e ao cabo o que me preocupa, e é por isso a razão da minha candidatura, é saber que tenho 3 filhos e não lhes vejo grande futuro para eles desta cidade. Por isso é que eu sou candidato à Câmara de Beja, exatamente para tentar inverter essa tendência, para tentar fazer por esta cidade aquilo que eu julgo que já deveria ter sido feito há muito tempo e que não foi. Lopes Carreiro. Nós consideramos da maior importância o apoio ao movimento associativo e às freguesias. E julgamos que esta é uma questão de opção. Se falha dinheiro, pode falhar para tudo o resto, mas estas devem ser 2 áreas em que se corta em último lugar. Porque há um capital de uma grande importância, que é o voluntariado, quer das pessoas que estão no movimento associativo, quer nas juntas de freguesia, no contacto direto com as pessoas, e isso tem que ser apoiado. Relativamente a uma questão que foi aqui colocada, relativamente ao trânsito, parece-me que é preciso ir mais fundo. E o trânsito na cidade tem uma grande densidade de carros que vêm de fora. E para isso nós propomos que seja feito um estudo no sentido do alargamento da rede urbana progressiva a algumas aldeias, no sentido de retirar carros que vêm todos os dias para a cidade. Isto é um projeto, naturalmente, que exige um grande investimento, por isso propomos que seja estudado e que seja implementado progressivamente. E em relação à pergunta que lhe foi feita diretamente a si, e que diz respeito ao esvaziamento de serviços públicos em Beja?
Portanto, em relação ao esvaziamento dos serviços públicos, nós temos que ter também em conta e não atirar todas as responsabilidades para cima da autarquia. Quem tem esvaziado serviços públicos são os governos centrais. Esses é que têm, através das suas políticas, têm levado a essa situação. Ora um, ora outro, e, portanto, essa é a situação e não vão responsabilizar as autarquias por isso. As autarquias, aquilo que podem fazer é criar outras condições no sentido de tornar a cidade mais atrativa. Nesse sentido, nós propomos que se realize um calendário de grandes eventos, um calendário de feiras, o parque de leilão de gados, que se pegue em projetos que têm um impacto no exterior muito grande e que não custam assim tanto dinheiro como é o caso das Palavras Andarilhas, do Festival de Banda Desenhada, voltar a apoiar o Bitige, voltar a tentar recuperar o animato e fazer um pacote de iniciativas que de facto tornem a cidade mais atrativa. Agradeço então aos candidatos e agora vamos avançar para o segundo tema deste debate. Diz respeito a questões relacionadas com o município e a gestão da coisa pública. É então o próximo tema que vamos abordar. Todos nós sabemos, candidatos e também às pessoas que estão aqui presentes esta tarde no auditório do Instituto Politécnico de Beja, ou quem nos está a ouvir através da Voz da Planície ou da Rádio Pax, que a campanha eleitoral aqui em Beja tem estado marcada pelo facto de não serem conhecidas as contas do município. Há pouco o primeiro a usar a palavra foi Jorge Polido Valente, agora é o candidato João Rocha. Gostava de saber se o compromisso eleitoral que a CDU apresentou se depende das contas da autarquia, ou seja, se a CDU conhecesse as contas da autarquia, apresentava outro documento ou não? Não, nós apresentávamos o mesmo documento porque foi objeto de muitos contactos, percorremos aí o Conselho todo e, portanto, deu essa carta compromisso. Portanto, apresentávamos. Agora, relativamente a isso que me falou das contas, é lamentável, até porque estamos aqui a falar da gestão da coisa pública, e é pena não sabermos, tentámos saber o que é que efetivamente se deve em termos a fornecedores com prazos, não é? E a pessoas a quem se deve, se é 6 meses, a 9 meses e 12 meses. É uma coisa que qualquer Câmara fornece e é muito simples a carregar no botãozinho do computador. Não sei, e apenas dar aqui uma achega, se os candidatos sabem que o Executivo da Câmara Municipal de Beja divulgou hoje, à meia da tarde, pouco tempo antes deste debate, uma nota de imprensa onde apresenta algumas contas. João Rocha, viu essas contas? E se viu, gostava de saber se o convencem. Não, eu não vi, também não costumo funcionar assim, não é? Isto não é à última hora que se apresentam coisas. Aliás, à última hora agora é tudo, não é? Faz tudo agora à última hora. E, portanto, há coisas que se devem fornecer sistematicamente e, portanto, quando se fala nisto, como deve haver no próprio serviço, é nisto que estamos a falar, ter uma Câmara que possa, até qualquer um que se dirija, poder ter muito bem atendido. Eu, por acaso, ouvi algumas reclamações no sentido de gente que queria, e já foi aqui abordado, e, eventualmente, trazer para aqui uma empresa, e tem tido muitas dificuldades, e eu acho, e no nosso entender, que isto é fundamental, é o atendimento. Portanto, como nós pensamos no dia 29, portanto, poder ser a força mais votada para ir para a Câmara, a primeira coisa que se faz é uma reunião. Aquilo que eu faço é uma reunião com os trabalhadores todos e a segunda, contas na rua, que é muito simples, é carregar no botãozinho e sai logo isso. Querem então dizer que não convence o slogan inicialmente apresentado pelo Partido Socialista de que tinha baixado a dívida em 11 milhões de euros? Isto aqui não vai com convencimento, isto aqui vai porque as contas são aquelas que estão ali, por coisa pode-se comprar uma coisa. Mas não consultou os documentos oficiais da Administração Central relativamente às contas e às dívidas da Câmara e àquilo que tem sido o endividamento dos últimos anos? Aquilo que se precisava de saber, que eu não quero entrar muito nisto das contas, até porque não sou economista, era muito simples, é só saber a que fornecedor se deve, e a dívida se é a 3 meses, a 6 meses, a 9, a 12 meses, a 15 meses, é só isto, é muito simples. E isto é uma coisa que sai de um momento para o outro. Mas eu não queria estar aqui a perder muito tempo na dívida. E acha que não são credíveis os relatórios emitidos anualmente pela Câmara Municipal e que são também entregues aos vereadores da oposição e que até nem têm merecido grande contestação nos últimos anos? Isto que eu estou a falar é uma coisa que sai de um momento para o outro. É só isto. E aqui nós temos a dívida, é nisto que pode ser, não é agora, portanto... Faça essa polémica, documento que eu não vou falar de uma coisa... Desta atitude da Câmara de não querer disponibilizar os mapas que têm sido solicitados nas últimas semanas.
As contas que foram, portanto, nós tentamos pedir um conjunto de dados, não nos foi fornecido. Eu, portanto, também não queria estar, porque há propostas, nós temos propostas a apresentar ao Conselho de Beja e não queria... Mas porque é que aliás, acha como começou, nós temos uma carta de compromisso... não são entregues, ou não têm sido entregues, esses documentos que são solicitados? Acha que a Câmara tem alguma coisa a esconder? Não sei se tem a esconder, pelo menos transparente não é. Agora, sabemos que... Portanto, nós temos, e, portanto, na Carta de Compromisso, nós temos lá, e como disse logo de início, tivemos, portanto, falamos, e como foi falado aqui, em associações e muitas entidades, e tive a oportunidade de falar com muitos, até porque se falou aqui no movimento associativo, e efetivamente há muitas queixas, não é? E, portanto, esta gestão, quando se fala em gestão participada, deve ser uma gestão participada efetiva, que não seja só para nos mostrarmos, mas que possa ser ao longo do percurso. Já vamos à questão da gestão participada, João Rocha. Este tema está dividido em dois subtemas. Eu defendo que o mandato tem 48 meses, não é? Cerca disso. E, portanto, o que nós temos em nossa carta de compromisso é que começamos a trabalhar no primeiro minuto até ao último. E o mandato são 4 anos. Já vamos então, João Rocha, assim falar que deve ser feito. dessa porque questão. Eu já estou espantado com tanta coisa que aparece aqui, tudo para o ano. Já vamos então falar dessa questão da gestão participada, porque também está integrada neste tema, mas para já centrava atenções no candidato do PSD, CDS-PP, João Pedro Queiro, e vamos continuar naturalmente a falar desta questão das contas. No decorrer da apresentação do seu programa eleitoral, deu conta que a concretização de determinadas medidas dependem da real situação financeira da Câmara, que neste momento não é conhecida. Viu as contas que a autarquia divulgou hoje, esta tarde? Não tive a oportunidade de ver as contas, até porque, como sabem, nós chegámos aqui mais cedo ao programa, por isso não tive a oportunidade de ver as contas. Agora, eu acho que realmente, eu não duvido, não quero duvidar das contas que a autarquia apresenta, até porque acho que em política vale tudo, mas não vamos fazer esse tipo de mentiras. Por isso não quero duvidar das contas, que sejam elas quais forem que a autarquia apresente. Agora, que se tem criado um clima de algum constrangimento relativamente a esta campanha autárquica em volta das contas da Câmara Municipal de Beja. E podia ter sido evitado se a autarquia tivesse divulgado esses números há mais tempo? Eu acho que podia ter sido evitado se a autarquia tivesse divulgado os números na altura em que foi solicitado pela bancada na Assembleia Municipal. Agora, e como dizia, não vou duvidar dos números, mas, quer dizer, não se mostram, ou seja, dá-se asa que possa haver a dúvida. E eu aí não posso concordar com essa maneira de estar. Eu julgo que a Câmara tem que ter uma gestão transparente e os números, até porque nós estamos a falar de dinheiro, que é muito dinheiro que a Câmara Municipal gera por ano, e é numa altura em que o país atravessa tantas dificuldades, numa altura em que o nosso Conselho atravessa também imensas dificuldades, acho que o mínimo que se pode fazer é ter uma gestão transparente e demonstrar claramente que aquilo que se diz que é verdade e não dar asa que apareçam qualquer tipo de dúvidas. Eu O PSD dizia que tecnicamente a Câmara de Beja estaria falida. Parece-lhe que a situação se agravou nos últimos anos? Não sei, nós estamos a aguardar pelas contas para ver se a Câmara de Beja está falida ou não. Quer dizer, a Câmara de Beja já há muitos anos que anda com falta de dinheiro e há muitos anos, e não é culpa unicamente deste último executivo, que a Câmara de Beja tem atravessado algumas dificuldades a nível financeiro. Nós gostaríamos de ter agora acesso a estas contas para ver se é verdade que eles realmente pagaram as dívidas que dizem que pagaram ou não. Pronto, nós não duvidamos, mas também não vou dizer que é verdade aquilo que lá está, porque, como digo, gostaríamos de ter acesso a estes documentos que não tivemos até ao momento, por isso também não gostava de estar a comentar muito mais este Já tema. vamos para o outro tema dentro precisamente desta questão e agora, Lopes Guerreiro, é a sua vez, no seu programa, defende a realização de uma avaliação externa à situação financeira da autarquia para acabar com as dúvidas e evitar que o próximo Executivo possa usar o lamento da herança. Teme efetivamente que isso possa vir a acontecer? Eu acho que esta devia ser uma medida que deveria ser apoiada por todas as outras candidaturas, porque é a única forma de se começar um mandato sabendo qual é a real situação. Porque aquilo que aconteceu durante este mandato aqui em Beja, de facto, não lembra os diabos. Levar um mandato utilizar a situação financeira, que é um direito a que todos nós temos, de
de saber qual é a situação financeira da Câmara, andar-se a disputar números, de facto isto não faz sentido. Aquilo que me parecia, vivendo numa democracia adulta como a nossa, era que a Câmara deveria ter, neste caso o Presidente da Câmara deveria ter informado todas as candidaturas qual é a real situação financeira da Câmara, bem como quais são os principais projetos. E acha que essa ausência de informação pode levar a uma segunda interpretação? É uma informação que deveria e que marca, de facto, uma forma de estar na política. Estar a jogar ou utilizar a situação financeira da Câmara como arma de arremesso entre duas partes, entre quem sai e quem entra, penso que, francamente, não ajudou nada, não ajuda e só serviu para criar um clima de instabilidade, porque se perguntarmos a qualquer pessoa, neste momento, penso que ninguém saberá dizer em consciência qual é a situação real da Câmara. Íamos agora dar a palavra ao candidato do PS, Jorge Polido Valente. Primeiro gostava de saber porque é que só hoje à meia da tarde é que a autarquia divulgou estas informações. Eu penso que a Inês está enganada em duas coisas. Então. A primeira foi dizer que as contas não são conhecidas e públicas. Não é verdade. Elas são conhecidas. Mas o Executivo não as divulgou quando foi solicitado pelos vereadores da CDU. Explicar, está bem? Sim, mas eu estou-lhe a responder, porque entretanto também me disse que eu não sabia. São conhecidas, são públicas e são conhecidas e públicas não é de agora. Aliás, eu fico muito admirado como é que pessoas com responsabilidades autárquicas podem fazer as afirmações que foram feitas, porque hoje em dia as contas das câmaras são escrutinadas e auditadas ao mês, por causa da lei dos compromissos e das dívidas em atraso. Portanto, não se pode, não é possível, mesmo que houvesse essa intenção, esconder dados. Eles estão publicados no nosso site. Mas porquê é que o Executivo optou por não as divulgar? Mas elas estão divulgadas, no dia a dia. Elas foram divulgadas nos relatórios da Câmara que foram à Câmara, nos relatórios financeiros que foram à Câmara, estão divulgadas no relatório que foi à Assembleia Municipal, recentemente mais um relatório. Então qual é neste momento a dívida da Câmara de Beja? Se não me deixa responder, é difícil esclarecer as pessoas. Estão publicadas no nosso site, estão publicadas porque elas são auditadas e escrutinadas, como eu disse, por N entidades da Administração Central, nomeadamente a Direção-Geral das Autarquias Locais, porque, como se sabe, se nós não tivermos as contas certinhas, o dinheiro que vem da Administração Central não chega cá. E qual é neste momento a observam isso ao pormenor. Pode-me então agora responder a esta pergunta? São ainda escrutinadas pelos ROCs e pelos TOCs e, portanto, as nossas finanças estão limpas. Eu percebo que a oposição, nomeadamente uma força política que até não pode... Mas não é só uma, Jorge Polido Valente, neste caso são todos os outros candidatos. Não pode trazer isso para cima da mesa porque deixa digamos, um histórico um bocado complicado para ele. Agora, o que é certo e custa muito a engolir a toda a gente é que nós conseguimos pagar 11 milhões de euros de dívidas. 34, então diga-me lá uma coisa, Jorge Polido Valente. Há pouco diziam-me que eu não sabia. Jorge, eu agradecia que não se manifestassem, porque nós estamos a transmitir este debate através da rádio Pax e Volta para mim, e quem nos ouve em casa não consegue perceber nada. Quem souber fazer uma conta simples a 34 para 23, chega à conclusão. Então que, aliás, agora, eu até lhe digo mais, hoje em dia... Então estava-me a dizer que eu não sabia, deixe-me então fazer aqui só uma pergunta para ver se ele consegue responder. Neste quadro que enviou para a Comunicação Social, diz que a dívida da Câmara de Beja, em outubro de 2009, era de pouco mais de 34 milhões de euros. Exatamente. Muito bem. Neste quadro que eu aqui tenho, da Direção-Geral das Autarquias Locais, o que diz é que, em 2009, a dívida da Câmara era de pouco mais de 25 milhões. Eu explico-lhe porquê. Então explique. Sabe porquê? É porque nessa altura, em dívida potencial, ou seja, faturação que não tinha qualquer documento ainda na Câmara, era muito superior e, portanto, somado com esse valor, dá os 34 milhões. Ou seja, o Executivo anterior, no final de mandato, fez uma despesa sem documentos de suporte, sem cabimentações. Nós, logo nos primeiros meses, tivemos que pagar 7 milhões de euros de faturação que não tinha sequer registro na Câmara. E, portanto, isto é que é a verdade. Já agora, que tipo de custa muito, eu sei que vos custa muito, mas esta é a realidade. Que tipo de faturação, que tipo de serviços? São N serviços, é faturação potencial. É óbvio que eu não tenho aqui uma listagem disso, mas é faturação, como sabe, na altura foram assumidos compromissos de despesa, alguns até verbais, e outros apenas com um papel escrito.
sem cabimentação, sem autorização da reunião de Câmara, sem um conjunto de procedimentos legais que são obrigatórios. Portanto, do seu ponto de vista, as contas da autarquia são perfeitamente conhecidas? São mais conhecidas, mais uma vez, aquilo que nós publicamos hoje já foi entregue na Câmara, já foi entregue na Assembleia Municipal, é do conhecimento público e, portanto, aquilo que, neste caso muito concreto, a CDU, o PCP, quis fazer passar para a opinião pública, não é uma verdade e não é por repetirem. Mas não é só a CDU e o PCP, Jorge Polido Valente, temos, por exemplo, o caso do PSD, em que temos, por exemplo, o deputado que até está aqui presente esta tarde. Não contestam estes números. E, portanto, não contesta os números, mas não contesta estes números, não os conhece. É fácil, estes números são oficiais, provem que estes números não são... Muito bem, vamos dar um passo em frente agora neste debate e vamos falar de um outro tema que diz respeito a esta questão da gestão do município. E agora, João Rocha, uma das apostas da CDU é a gestão participada. Diz que aqui é um passo fundamental e é, de resto, um dos 3 pilares fundamentais do vosso programa eleitoral. É gestão participada e é mostrar as contas se alguém pedir, com uma listagem de fornecedores, porque é assim que se faz e é assim que deve ser, porque isto de potenciais, isto não é uma coisa que não há na contabilidade autárquica, é potenciais. Ou se deve ou não se deve. E, portanto, assim que nós tivermos a listagem dos fornecedores, que se deve a 6 meses, a 9 e a 12, aí sim, aí temos as contas todas, que é aquilo, e, portanto, é a primeira coisa que se faça. Que a gestão participada também passa por aí. Se nós queremos a gestão participada, efetivamente as pessoas devem participar e, portanto, como eu fui por muito sítio e toda a gente se queixava, eu ouvi mais de 100 associações, só uma, o resto tudo se queixava que não havia ligação com a Câmara. Um movimento associativo, seja ele desportivo, seja cultural, seja do teatro, queixavam-se todos e até referiam uma coisa que era muito simples. Nós até não falamos muito em dinheiro, às vezes não é dinheiro. Falámos mais com uma palavrinha de conforto, que isto era muito bom, mas não havia. Inventaram-se agora uma coisa à última da hora e, portanto, isto não existe. E isto é uma das coisas, perdão, que estará sempre em cima da mesa, porque isto é fundamental, assim como será a ligação às juntas de freguesia, como eu estive, por exemplo, aqui em algumas freguesias, que havia uma dificuldade em ligação à Câmara, até para ter um simples sinal de trânsito a dizer no sentido obrigatório. E, portanto, estas coisas não podem acontecer, porque tem que haver uma política de proximidade, tem que haver uma ligação, seja ele com dinheiro ou sem dinheiro. Não custa nada haver contacto. Este contacto é uma das coisas que nós fazemos, até porque já fiz, durante muitos anos, semanas itinerantes em que chegava a ficar em freguesias e, portanto, percebo bem o que é estar perto das pessoas, o que é faltar algumas coisas e nós podemos conversar, porque às vezes por uma rua, arranjar um largo com a junta de freguesia é mais fácil se às vezes uma Câmara coloca um lancil. E tem que concluir, João Rocha. O seu tempo está esgotado, tem que concluir. O tempo está esgotado, já está. Portanto, eu, como não estou aqui lendo o programa, tem que ser assim, já está esgotado. Vamos agora dar a palavra ao candidato do PSD, CDS-PP, João Pedro Queiro. Uma das suas apostas passa pelo reforço na relação entre a autarquia e a sociedade civil. Propõe um trabalho em conjunto com as associações, as entidades da região, diálogo e diz que, acima de tudo, é preciso uma política de porta aberta. Pergunto-lhe eu, se enquanto município aqui de Beja, se sente que essa porta tem estado fechada ou entreaberta? Todos nós sabemos que não tem sido fácil o diálogo da Câmara Municipal de Beja com os munícipes ou inclusivamente com algumas associações ou entidades. Até eu, enquanto autarca, enquanto membro do Executivo de uma junta de freguesia, sei que ao longo deste mandato tivemos muitas dificuldades em manter um diálogo frequente com a Câmara Municipal. Por isso, quero lá ver, eu acho que é fundamental que a Câmara perceba que, primeiro que tudo, estão as pessoas e tem que trabalhar em prol das pessoas, em prol de todos os municípios. Não entendemos que uma pessoa que vai marcar uma reunião com qualquer um dos membros do Executivo esteja 1 mês e meio, 2 meses à espera dessa mesma reunião. Nós queremos uma política de porta aberta porque queremos que as pessoas sejam ouvidas diariamente, constantemente, e para que também a Câmara, tendo um maior acompanhamento daquilo que são as necessidades das pessoas, poder de forma também mais premente
e sem burocracias, resolver os problemas que muitas vezes são problemas de fácil solução e não são resolvidos em tempo útil exatamente porque as pessoas não são ouvidas e não há esse acompanhamento. É então uma aposta por parte da sua candidatura esta proximidade com as pessoas, com as populações? Essa é uma das apostas que nós temos e julgamos que essa aposta tem que ser fundamental e as pessoas têm que voltar a ser o principal motivo de funcionamento da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não se pode afastar das pessoas, como aconteceu muitas vezes ao longo deste mandato, e até por haver agora, e estava a ouvir a conversa que houve anteriormente entre o candidato do PS e o candidato da CDU, por haver este ambiente crispado entre essas duas forças políticas, é que até é mais importante as pessoas votarem no Mais Beja. Tem que haver alguém naquela Câmara Municipal que consiga manter esse diálogo, que consiga fazer com que haja diálogo político entre duas forças políticas que neste momento estão extremamente afastadas e com muitos problemas de manter um diálogo proveitoso em prol desta população de Beja, que merece mais do que propriamente andarmos a discutir o orçamento e se é verdade, se é mentira. A população de Beja merece que as pessoas, que o Executivo da Câmara, que quem quer ganhe a Câmara, trabalhe mais em prol das pessoas, em prol desta sociedade, em prol desta cidade onde eu cresci e que tenha primeiro de tudo as pessoas e não eventualmente alguns eventos que se fazem em que as entradas são restritas ou por convite. A Câmara de Beja e comigo, a Câmara de Beja e todos os eventos que fizer são abertos ao público, porque é assim que eu entendo a Câmara. Eu entendo uma Câmara para as pessoas e que trabalha em prol das pessoas. Não podemos ter uma Câmara... Temos tido uma Câmara elitista. Diga? Temos tido uma Câmara elitista. Nós temos tido uma Câmara que tem levado a cabo alguns eventos onde só algumas pessoas têm acesso. Nomeadamente, refere-se aqui. Nomeadamente ao Beja Wine Night, por exemplo, onde as pessoas só entravam por convite. Eu entendo que o Beja Wine Night poder-se justificar, mas não era nesses moldes. Eu entendo um Beja Wine Night se for feito como uma feira profissional de vinhos. Nessa altura, os produtores de vinhos organizam a feira, a Câmara empresta o castelo para a organização do evento, que até pode dar apoio logístico, mas não tem encargos financeiros com esses eventos. Todos aqueles onde a Câmara tem encargos financeiros, todos aqueles eventos onde a Câmara tem encargos financeiros, têm de ser abertos à população em geral, porque a população de Beja não pode continuar a ser dividida entre os amigos e aqueles que não são amigos, ou entre aqueles que têm acesso a determinado tipo de serviços e os outros que não têm acesso a esses mesmos serviços. Eu entendo uma população toda por igual e entendo que todos nós temos direitos, todos nós descontamos, todos nós temos a nossa vida aqui em Beja e todos nós lutamos em prol desta cidade e em prol da melhoria desta cidade. Por isso não vejo com bons olhos que a Câmara de Beja organize eventos só para alguns, esquecendo uma parte substancial da população que por falta de meios financeiros, ou por falta de conhecimentos, ou por falta de pertencer a determinados ciclos, não tenha depois acesso a esses mesmos eventos, quando somos todos nós que pagamos. O seu tempo está a chegar ao fim, muito obrigada. Obrigado. Lopes Guerreiro, no seu programa diz que um dos seus objetivos é assegurar uma gestão de porta aberta para atendimento fácil de todos. É de resto uma das 10 medidas para aquilo que diz os primeiros 100 dias. Revê-se aqui nesta proposta da candidatura do PSD, CDS-PP, que é preciso a Câmara estar de porta aberta, porque utilizam os dois a mesma expressão. Sim. Aliás, como toda a gente sabe, o ADN do nosso movimento, por Beja com Todos, é a participação, a cidadania e a inclusão. E, portanto, a questão da participação é-nos muito cara. Mas talvez valesse a pena dizer o seguinte: o nosso poder local democrático é daqueles que têm uma maior participação comparado com outros. E, portanto, a participação tem que começar logo nos próprios órgãos eleitos. E daí nós defendermos que, a nível da Câmara Municipal, todos os eleitos devem ser chamados a participar na gestão e não deve haver esta dicotomia, a maioria e a oposição, que leva a situações como nós temos assistido. E, portanto, se nós formos eleitos, seja em maioria ou não, estaremos disponíveis e convidaremos todos para participar na gestão autárquica. Por outro lado, consideramos que a gestão participada deve envolver, para além dos eleitos, os técnicos, todos os trabalhadores e, naturalmente, toda a população. E daí defendermos a implementação progressiva do orçamento participativo. Relativamente à gestão de porta aberta, entendemos isso assim mesmo. Faz todo o sentido que
que as pessoas que vão à Câmara tenham a oportunidade de contactar com os eleitos e que não tenham que ser, passa a expressão, empurrados para tratar com os serviços. Se as pessoas querem tratar com os eleitos, e isso devem ser criadas condições para isso. Mas como é que e Beja tem uma longa experiência disso. Como é que quer inverter a atual situação, quando é sabido, e de muitos dos presentes que aqui estão sabem disso, que as reuniões de Câmara ficam desertas em termos de público e que as Assembleias Municipais também se têm uma participação muito residual? Como é que se pode abrir a porta se as pessoas muitas das vezes também têm um mecanismo à sua disposição e não os aproveitam? Não, quando falamos em gestão de porta aberta, queremos dizer exatamente isso. Há eleitos na Câmara que estão disponíveis para receber as pessoas que pretendem contactar a Câmara. Hoje, para muitos assuntos, uma pessoa que queira tratar com um eleito tem dificuldades porque é remetido para os serviços. Eu percebo que isto é feito em nome da eficácia, mas a eficácia não se pode sobrepor à gestão de proximidade com as pessoas. Isso é extremamente importante. Queria ainda dizer que, há bocado, foi colocada uma questão relativamente aos trabalhadores. Connosco, nós respeitaremos integralmente os direitos dos trabalhadores e, naturalmente, exigiremos também todo o cumprimento dos seus deveres. Vamos agora dar a palavra ao candidato do Partido Socialista, Jorge Polido Valente. A participação pública e a cooperação são dois pontos que constam do programa do PS. É candidato, é também presidente e já sabe que é habitual fazer comparações com aquilo que tem vindo acontecendo nos últimos tempos. As críticas são da CDU, mas também são do PSD e até do movimento. A Câmara tem dado portas fechadas para a cidade, e aqui falo dos habitantes, falo do movimento associativo ou de outras entidades ou não? Ou acha que é uma crítica injusta? É não só injusta como não é verdadeira, e tem-se insistido nisso para ver se, como se costuma dizer em gíria popular, se isso pega. Nós temos mais de 2.000 atendimentos feitos ao público nestes períodos. Basta ir à listagem que existe na Câmara desses mesmos atendimentos. O meu número do telemóvel é do conhecimento de grande parte da população e está disponível dia e noite, e sou contactado muitas vezes a altas horas da noite para resolver problemas não só de serviço, mas até problemas de índole social que precisam de apoio. Mas eu gostava aqui de falar também naquilo que é o orçamento participado. Nós já iniciámos esse trabalho, iniciámos no ano passado, este ano está a ter um novo impulso também e obviamente vai ser ainda reforçado. Mas nós não nos ficamos por aqui porque para nós, para além da democracia representativa, é muito importante a democracia participativa e direta. E nesse âmbito propomos às outras forças partidárias que se juntem a nós para aprovarmos a Carta Constitucional do município de Beja. Nessa Carta Constitucional, que está já a ser elaborada por uma jurista com o apoio de uma outra técnica, consta uma coisa que para nós é importante, que é um Conselho do Poder Local. Nós entendemos que há poder autárquico, a Câmara, as Juntas e a Assembleia, mas depois há poder local que vai muito para além das autarquias e que são todos os atores regionais. E o que nós propomos é a criação de um Conselho em que a Câmara é um parceiro como outro qualquer, portanto não tem qualquer imposição e que ainda por cima não lidera o Conselho. Portanto, esse Conselho Municipal, esse Conselho do Poder Local, melhor dizendo, terá um presidente e secretários eleitos dentro desta Assembleia. Isto é verdadeira democracia participativa. Para além disso, as unidades estão partilhadas, já temos no terreno, vamos continuar a implementar mais, as reuniões descentralizadas, as semanas abertas, os conselhos consultivos e a Semana da Democracia Local, que já realizámos e que vamos continuar a realizar. Vamos agora fazer uma segunda ronda pelo público e agora começo por ti, Nelson Medeiros. Vamos então fazer uma nova ronda pelo público, já são vários os braços no ar. Creio que este senhor já em instantes estava aqui a manifestar vontade de intervir. Boa tarde, peço que se identifique e qual é a sua questão? Florival, duas questões muito simples e pequenas. A primeira é para o candidato Jorge Polido Valente. Só que se levantasse, por favor, para poder ser também visto pelos candidatos. A primeira, portanto, é para o candidato Jorge Polido Valente e a outra será para os três em comum. A primeira é para perguntar ao candidato Jorge Polido Valente se sabia, quando tomou conta da autarquia
recebida, penso, da CDU, se tinha conhecimento da situação financeira da Câmara. Para os outros 3 candidatos, portanto, João Rocha, Pedro Caeiro e Lopes Guerreiro, é o seguinte: eu fico um bocadinho preocupado, já não digo preocupado, inquieto, como é que os seus candidatos, não possuindo elementos da situação, se é que não possuía, eu acredito plenamente, se não possuindo elementos de situação financeira da Câmara, podem realmente dizer que fazem, e que fazem, e que fazem. É só isto. Nós agradecíamos que não houvesse manifestação do público, porque isto para quem nos está a ouvir em casa é complicado. Vamos a mais. Fica esta questão. Obrigado, Inês Patolina de Freitas. Creio que tens mais questões desse lado. Exatamente. Vamos então à segunda ronda. Nome, candidato, pergunta de uma forma breve e objetiva, ou mais que um candidato, a quem se possa dirigir a pergunta. Olá, boa tarde. Flávio Valber Monteiro, reformado. Queria perguntar, já porque se falou do património histórico como um instrumento fundamental para o desenvolvimento cultural e também para o desenvolvimento económico, qual é a posição dos 4 candidatos sobre o Museu Regional de Beja, que está de facto num estado de degradação enorme, e por outro lado, quais são de facto os projetos inerentes ao Museu Rural, que há 20 anos existe no Conselho e agora também foi completamente esquecido nesta nova avaliação durante 4 anos. E está a pergunta formulada, Nelson Medeiros, é contigo agora. Eu creio que temos mais uma questão. Eu vou tentar chegar aqui, embora não seja muito fácil, eu peço desculpa, chegarmos aqui ao fundo do auditório. Cá no topo, boa tarde, peço que se identifique. E qual é a sua questão? Vítor Paixão, e a questão tem a ver, pronto, é assim, eu para ouvir o candidato da CDU relativamente a tudo quanto tem estado a dizer, então bastou-me o debate, a entrevista na Rádio Pax. O senhor disse, relativamente às contas da autarquia, relativamente às associações, se puder dar mais dinheiro, não pode. Quer dizer, o senhor pode, não pode. Este Executivo tem poder. O senhor passa a vida a falar das ervas que teve que afastar para chegar à tal associação onde foi. Não sei se sabe, mas a Monda Química na cidade de Beja é da exclusiva responsabilidade das freguesias. Como tal, essa questão tem que a colocar é quem está atualmente à frente da freguesia de Santiago Maior. Certo? Eu agradecia. E finalmente, seria pertinente, eu fico bastante preocupado, quando vem um candidato à minha cidade a dizer que falou com associações, que falou com freguesias, com X, com Y e com Z, mas depois não conhece minimamente onde é que elas ficam, de onde é que são e a que área geográfica pertence. E quando falou relativamente às soluções que preconizava para a não saída de serviços públicos da cidade de Beja, o senhor limita-se a generalizar, não apresenta questões concretas. E qual é a pergunta, Vítor Paixão? A pergunta, resumindo, é esta. O senhor conhece a nossa cidade, sabe onde ficam os sítios, preparou-se antecipadamente? Fica então essa questão. E eu agora pedia mais uma vez, e pedia-vos encarecidamente mais uma vez, que não se manifestassem, seja com que candidato for, porque para quem está em casa é muito complicado ouvir este ruído de fundo. Portanto, eu pedia que não se manifestassem. Muito bem, se não for pedido mais. Vamos então à última pergunta desta segunda ronda. Nome, candidato, pergunta para para todos. Bem, portanto, nesta parte do debate em que se fala da coisa pública, eu gostava de colocar uma questão sobre 2 temas ao candidato do PS. Porque ser Presidente de Câmara não basta fazer obras, mais ou menos, ou em cima da hora, mais à pressa, etc. É preciso representar politicamente as populações que o elegeram. Eu não vou fazer considerações, vou fazer citações. Tem que ser breve. Breve até. Correio Alentejo, 13 de maio de 2011, porque o mandato dura 4 anos. Jorge Polido Valente aceita a extinção de autarquias. O Presidente da Câmara de Beja considera que a redução de autarquias imposta pela Troika a Portugal faz sentido e sublinha que uma diminuição de pessoal implicará maior rentabilidade dos funcionários. Ou seja, Jorge Polido Valente estava de acordo com os despedimentos dos trabalhadores das autarquias. Mas considerou que em Beja existem condições para a supressão de algumas freguesias. Portanto, isto não foi desmentido, foi publicado em maio de 2011. Aliás, eu escrevi sobre isto. Segundo tema. O Boletim Municipal de novembro de 2010 falava em 5 intercidades Beja-Lisboa.
gerir a coisa pública é pôr-se do lado dos cidadãos. E aqui houve claramente uma mistificação da realidade. Vamos finalizar, está bem? O Conselho de Administração da CP, em janeiro de 2011, enviou à luz um comunicado que disse que teve reuniões de trabalho com os autarcas em outubro e a proposta era Intercidades Lisboa-Évora e automotoras diesel Beja-Casa Branca. Tenho que terminar. Ora bem, neste caso, portanto, o candidato do Partido Socialista não representou as populações. E eu, aliás... E tem mesmo que finalizar. Só mesmo para finalizar. Numa declaração à Rádio Pax, foi a Rádio Pax, de 5 de 1 de 2011, o Presidente da Câmara considera que a demora no transbordo não é um problema significativo, dado os ganhos noutras áreas. Por acaso já viajou alguma vez para Lisboa, na automotora, e já fez o transbordo? E essa é a pergunta que quero então colocar ao candidato Jorge Pedro Polito Valente. É, temos que terminar. Acha que os interesses das populações foram defendidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Beja nestas duas áreas? E é só para o candidato do PS ou é para todos os candidatos, essa questão? Não, é para o candidato do PS, que era o que representa Beja nesta altura. Francisco Carvalho, está terminada a ronda. Muito obrigado, Ana. Começava pela situação financeira da Câmara. Jorge Polito Valente conhecia a situação financeira da Câmara há 4 anos. Peço desculpa. Perguntava a resposta, enfim, àquela que foi a primeira questão colocada, se conhecia a situação financeira da Câmara há 4 anos. Tivemos duas intervenções de dois florivais, pessoas bastante conhecidas minhas. Obviamente que não conhecíamos a este pormenor, que conhecemos depois. A herança foi muito mais pesada daquela que prevíamos, precisamente porque havia faturação que estava fora da Câmara, sobre a qual não havia qualquer registro. E, portanto, fomos surpreendidos com a entrada de um conjunto, que eu já aqui referi, muito volumoso de faturação, para a qual não havia documentação de suporte e, portanto, obviamente que nestas condições não conhecíamos tão bem quanto seria desejável a situação financeira da Câmara. Quanto ao Florival Baioa, nós, obviamente, que colocamos um novo impulso no turismo e no património. Aliás, na sequência daquilo que temos vindo a fazer, portanto, recuperando o património religioso da nossa cidade e outro. Relativamente ao Museu Regional, nós fizemos o projeto de recuperação do museu, fizemos a recuperação financeira do museu através da recuperação do dinheiro de uma candidatura cuja despesa estava efetuada, mas que ninguém se preocupava em ir buscar o financiamento comunitário. Nós interviemos no museu em várias ocasiões para estabilizar o edifício, mas como se sabe o edifício é dos monumentos nacionais. Doutor, tem 30 segundos, ainda há uma questão para responder. Agradecia que apelava à sua capacidade de síntese. A minha proposta é Museu Regional, quem deve recebê-lo deve ser a Simbal, porque a Simbal é que tem legalmente enquadramento possível para os funcionários do museu e porque é um património que diz respeito não só à cidade de Beja, o museu está localizado aqui, mas todo aquele património diz respeito a toda a região do Baixo Alentejo e, portanto, está a passar o tempo, Jorge Polito Valente, um último comentário, enfim, uma resposta às questões, com as apreciações que foram aqui feitas, se as populações viram defendidos os seus interesses no que diz respeito à ferrovia. Obviamente que sim, não só à ferrovia, como aos IPs e autoestrada, como relativamente ao aeroporto, ou já se esqueceu que foi graças à Câmara de Beja e ao trabalho da Câmara de Beja que foi aberto o aeroporto e que houve as primeiras... É verdade, é verdade. Que não houvesse ainda no governo socialista fomos nós que conseguimos e fomos nós também que obrigámos o atual secretário de Estado das Obras Públicas a vir a Beja comprometer-se com o grupo de trabalho para o aeroporto, com a eletrificação da linha ferroviária a partir de 2014, fomos nós que conseguimos isso em conjunto com todas as entidades. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com todas as entidades do Baixo Alentejo. Tenho que interromper, já ultrapassou muito o tempo. Peço desculpa. João Rocha, a primeira questão que lhe foi colocada é com os elementos que dispõe, como é que pode, enfim, fazer algumas das promessas que apresenta? Portanto, queria só aqui esta questão das ervas. Eu fui ao bairro social, e efetivamente tinha as ervas, mas não eram só as ervas, era o largo todo. E também fui ao Plano e fui aos outros lados,
e os passeios, e ouvi os moradores lá queixarem-se, está cheio de ervas. Eu não sei de quem é. Agora, eu como Presidente de uma Câmara de Beja, não podia aceitar que uma cidade com este património todo tenha o centro todo muito arrumadinho e os arredores estejam da forma como estão. E sejam eles da Junta de Freguesia ou não. Porque eu fui e vi, efetivamente, pessoas a saírem de casa, entregámos os documentos e a queixarem-se, portanto, daquilo que estava. Portanto, ultrapassa um pouco, e muitos largos eu podia falar. Como estive no Pelame, havia lixo quase da minha altura. E acho que há uma coisa que tem que melhorar, é a limpeza, mas isso é para tudo. E, portanto, isso, seja ele de quem for, e, portanto, não pensem que, no meu caso, e ganhando e ficando na Câmara de Beja, que vou estar a dormir e que não olho para estas coisas. No que diz respeito, enfim, às promessas... Agora, relativamente aqui é outro assunto que foi colocado, que é relativamente ao museu, independentemente destas coisas todas, eu estive no museu. Eu, como foi dito, numa cobertura, quem fez a obra foi a Câmara da Vidigueira e a Câmara de Almodóvar. O que é de louvar esse apoio dessas duas câmaras. E eu pergunto, e a Câmara de Beja, que tem ali um monumento, não pode perfeitamente intervir, que tem lá tábuas e tem lá tanta coisa, não pode intervir, evitar esta situação, independentemente da Cibal. Aquilo está aqui na cidade de Beja. Aquilo, um monumento, tem lá peças valiosas. E acho que nós temos a obrigação de olhar para aquele museu. E, portanto, a minha proposta é que, e ganhando, nós vamos intervir nessa área, independentemente da Cimbal ou não, porque está aqui na cidade e se nós queremos valorizar o património. Tem um património arqueológico riquíssimo, portanto tem que ser tudo em conjunto. Isto tem que ser tratado em conjunto no sentido de atrair pessoas, porque temos que mostrar isto e temos que mostrar o melhor que temos. Há outra questão, João Rocha, que colocaram, se conhece Beja e se preparou para esta campanha eleitoral. Querá com certeza responder. Se conheço... Foi a questão que colocaram, se conhece Beja e se preparou para esta campanha. Eu conheço muita coisa de Beja, mas como há uma das coisas que tenho falado durante esta campanha eleitoral, e não há conselho nenhum que se faça, seja ele Presidente da Câmara ou uma Câmara que faça sozinho. E há uma coisa que confio, é uma aposta muito grande nossa, que é um contacto muito direto e muito perto. E, portanto, sendo assim, não há problema que possa aparecer que a gente não consiga resolver. E, portanto, mesmo que eu não conheça uma coisa muito bem agora, desde que haja vontade de resolver, é evidente que a coisa é muito melhor. João Pedro Queiro, no que diz respeito à situação financeira. Tal como a Inês já teve a oportunidade de dizer, nós assumimos que algumas das nossas propostas poderão ter alguns constrangimentos resultantes daquilo que nós encontramos na Câmara Municipal de Beja. Agora, o que está no nosso programa, e a grande maioria das nossas propostas, são propostas perfeitamente execuíveis, perfeitamente à dimensão daquilo que a Câmara Municipal de Beja pode suportar. Por isso, nós estamos a fazer propostas em que a grande maioria das propostas não têm custos acrescidos para a Câmara Municipal de Beja. Não fazemos propostas demagógicas, fazemos propostas dentro daquilo que nós sabemos e que tem sido recorrente nas contas municipal de Beja. Nós temos um histórico todo das contas da Câmara Municipal e é com base nesse histórico que nós trabalhamos, é com base nesse histórico que nós fizemos as propostas, se bem que estamos preparados para aquilo que vier agora até decorrente da questão do orçamento. Em relação ao museu, e que segundo perguntou o Baioa, nós entendemos que o turismo pode ser e deve ser um grande impulsionador da economia da cidade de Beja. E por isso nós queremos que o museu seja efetivamente assumido pela Câmara Municipal de Beja. Não faz sentido... A Câmara tem condições para isso? A Câmara Municipal de Beja tem condições para isso, basta querê-lo. Até porque nós reparemos que o edifício do museu é da Secretaria de Estado da Cultura, por isso não estamos a falar de um custo muito mais acrescido para a Câmara, a não ser algumas manutenções. Agora, o que nós não queremos é que o museu continue a ser chutado de entidade a entidade, a Câmara chuta para a Cimbal chuta para a Câmara, chutam os dois para a Secretaria de Estado da Cultura. O Dr. Jorge Polito Valente, quando estava em Mértola, entendia que o museu devia ser de Beja, agora está cá em Beja, entende que o museu deve ser da Cimbal. Não, eu sou de Beja e quero o museu... Eu agradecia que não se manifestassem, já fiz esse pedido várias vezes. E quero assumi-lo como tal. Por isso eu tenho orgulho neste museu e quero assumir o museu. De resto, e só dizer uma última palavra, porque o Dr. Jorge Polito Valente acusou-nos de nós não estarmos a faltar à verdade quando falamos da falta de diálogo.
e então referiu que tinham feito 2.000 atendimentos, o que é fantástico, dá uma média por membro de executivo de 125 atendimentos por ano, o que é uma média fantástica para alguém que diz que tem tanto diálogo com os municípios. Eu é que fiz, Lopes Guerreiro, no que diz respeito à situação financeira, a primeira questão, e depois sobre o Museu Regional. Em relação à situação financeira, nós tivemos o cuidado no programa eleitoral de referir o que é que pretendemos fazer para cada situação. E naturalmente que em relação às questões que exigem maior investimento, como é que referi há pouco, em relação à ampliação da rede de transportes públicos a algumas freguesias, referi que é uma situação a estudar. E, portanto, não dizemos que vamos fazer exatamente porque depende da situação da autarquia e dos financiamentos que puderem vir a ser disponibilizados designadamente pelos fundos comunitários. Em relação ao museu, para nós é muito claro, e eu, quando fui Presidente da Câmara de Alvito, defendi, e na altura passou-se a que houvesse uma maior responsabilidade da Câmara de Beja pelo museu. E na altura, com participação que existia, salvo erro, era de 50% e passou para 60%. Mantenho exatamente essa posição. Acho que a autarquia de Beja é a maior beneficiária deste importante património que aqui temos e, portanto, deve fazer tudo, por um lado, para resolver o problema institucional que existe e, por outro lado, para investir no sentido de preservar o convento de Nossa Senhora da Conceição. Um outro aspecto que foi também referido, que é a questão das freguesias e a sua acabar com elas ou não. Nós, no nosso programa eleitoral, que está na internet desde o início da campanha eleitoral, referimos expressamente que entendemos que deve ser feito um referendo local sobre a organização administrativa do nosso território. Saber quais são as freguesias que devem existir, são estas, são outras, como é que é? Já vamos falar da questão das freguesias. E nem mais, vamos então agora falar das freguesias, a importância, nomeadamente, das freguesias rurais para o Conselho, e aqui cada candidato vai ter apenas 2 minutos, porque o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Damos agora 2 minutos aproximadamente a cada candidato para falar das propostas que tem para as freguesias rurais. Depois fazemos uma nova ronda pelo público, uma ronda muito, muito curta, e vamos ao minuto final depois e às despedidas. Já comecei com Jorge Polido Valente, com João Rocha, agora é a sua vez neste tema, João Pedro Queiro. Um dos slogans da sua candidatura é precisamente falar desta questão da desertificação e apostam para uma dinamização das nossas aldeias. Fala, por exemplo, em criar incentivos à habitação de jovens nas freguesias rurais. A que tipo de apoio é que a Câmara Municipal de Beja pode dar para que os jovens se instalem nas nossas aldeias? Apoios financeiros? Pode não dar apoios financeiros, mas pode criar condições especiais, nomeadamente a nível do IMI, das taxas municipais, como falámos há pouco das taxas que são cobradas pela EMAS, criar nas freguesias rurais uma oferta cultural diversificada que crie um estímulo à criação e fixação de microempresas nestas freguesias e gerando alguns empregos, gerando fixação de população. Ou seja, há uma série de estímulos que a Câmara Municipal pode criar que não trazem encargos financeiros, mas que vai naturalmente gerar alguma dinâmica nas freguesias rurais, que é fundamental. É que nós entendemos que as freguesias rurais são um dos garantes da nossa entidade enquanto alentejanos. E essas freguesias rurais têm que ser preservadas e não podem efetivamente ser deixadas de ficar, porque são a nossa alma de alentejanos, e é o que nós temos ali, é uma das coisas que eu mais prezo enquanto alentejano. Por isso, é fundamental que façamos tudo para evitar efetivamente essa desertificação e vai ter que haver naturalmente por parte da Câmara Municipal de Beja uma atenção muito especial. Mas o desenvolvimento do Conselho não se faz apenas então com a cidade, tem que estar integrada com as freguesias rurais, é isso que defende a sua candidatura? Naturalmente, a cidade não pode servir de aglutinador para tudo e deixamos as freguesias rurais desertas, não é isso que nós pretendemos. Nós queremos exatamente inverter isso. Nós, nas nossas propostas que fazemos até em relação ao turismo, levar turistas também para as freguesias rurais. Nós temos um património nas freguesias rurais que pode ser aproveitado a nível do turismo e que não tem sido até este momento. E temos o património aqui em Beja que também não tem sido aproveitado a nível turístico. Mas o Conselho vai ter que ser olhado no global, vai ter que ser olhado em conjunto e todos juntos fazemos fazer por Beja aquilo que Beja realmente merece, aquilo que nós desejamos para nós e para os nossos filhos, porque é assim que eu entendo este Conselho. Um Conselho que funciona no global e não uma cidade que consegue
puxar para a própria cidade tudo, deixando desertos as suas próprias freguesias rurais e que tanto carinho lhes deveriam merecer. Lopes Guerreiro, como é que a administração local pode fixar populações no interior, nas freguesias rurais, quando a administração central vai extinguindo alguns serviços e até encerrando escolas? Esse é um grave problema, porque naturalmente se isso já é difícil na cidade, nas freguesias rurais é muito mais difícil. E nenhum de nós tem uma varinha mágica para resolver esse problema. Mas, no entanto, acho que temos alguns aspectos que podem contribuir para evitar uma desertificação mais acelerada. Começo logo à partida por falar na melhoria das acessibilidades. Há algumas estradas que de facto não estão nas melhores condições. Reforço aquela ideia da rede de transportes públicos para algumas aldeias, que poderá também facilitar a fixação de pessoas nessas aldeias. Depois temos uma proposta que é um plano de desenvolvimento de atividade física e desportiva para as freguesias, numa perspectiva mais alargada, que é a de alargar o número de praticantes até para 5 mil e, portanto, que passa naturalmente também pela população das freguesias. E depois um reforço da descentralização para as freguesias, reforço quer de competências, quer naturalmente do respectivo financiamento. Damos agora a palavra ao candidato do Partido Socialista, Jorge Polido Valente. Um dos slogans da candidatura é que o vosso partido é Beja, Beja Cidade, Beja Concelho. E também dizemos Beja em todas as freguesias, portanto Beja, o nosso partido é a cabeça gorda, o nosso partido é a salvada. Com as freguesias rurais é a mesma coisa. Eu gostava aqui de salientar o seguinte: nós apostamos numa nova ruralidade, aliás é um dos pilares, e essa nova ruralidade tem duas vertentes fundamentais. Uma estrutura socioeconómica que aguente e que fixe as pessoas nas freguesias rurais, e depois, por outro lado, e portanto isso depende do investimento e da promoção do investimento privado que nós estamos a fazer, e depois, por outro lado, um conjunto de condições que sejam atrativas para as pessoas viverem nas freguesias rurais. E, desde logo, como concretizando os projetos que nós desenvolvemos ao longo deste mandato nos serviços para todas as freguesias. Portanto, vamos entrar agora na fase de concretização no terreno desses projetos, alguns deles já com financiamento comunitário assegurado. Obviamente também uma rede de circuitos pedestres, que também já tem uma candidatura entregue no Proder e que em princípio vai ser aprovada dentro em breve, que cria ali também uma dinâmica turística muito forte. A requalificação da rede de águas e de todos os núcleos urbanos, depois dessas obras das redes de águas, é também um fator fundamental para dar mais qualidade de vida. Depois, obviamente, uma intervenção de reforço do apoio ao associativismo, um programa de difusão e descentralização cultural, um programa que eu acho que é muito interessante e que se liga a um roteiro e a um dossiê que nós estamos a criar das potencialidades de cada freguesia rural e que depois desemboca quer numa mostra das atividades económicas de cada freguesia rural, quer depois num outro programa que é muito interessante, que é as freguesias vêm à cidade, ou seja, as freguesias vêm em determinada altura do ano mostrar na cidade todas as suas potencialidades. Relativamente à mobilidade, nós temos já os táxis coletivos que dão uma resposta àquilo que o Lopes Guerreiro referiu. João Rocha, qual é, em seu entender, o papel das freguesias no desenvolvimento do concelho? O que eu acho relativamente às freguesias, está neste processo a decorrer e decorrente, portanto, do Alqueva, a maior parte das freguesias são atingidas, são cerca de 30 mil hectares que apanha a maior parte das freguesias do concelho. Aqui impõe-se, embora uma parte seja pela EDIA, a questão da rede viária, portanto, é fundamental. Uma segunda questão é uma ligação muito direta com as juntas de freguesia e também acho que tem que haver descentralização de competências e muitos dos assuntos serem tratados porque há problemas que só através da junta, e seja ela de que partido for, que podem resolver e tem que haver aqui parcerias. A outra questão é o movimento associativo. Em algumas freguesias, que eu tive a oportunidade de visitar,
Às vezes um simples jogo de futebol é um fator de desenvolvimento porque atrai pessoas, vão lá de outros concelhos, fazem o jogo e depois vão beber um copo ali à sociedade, ou àquele café, ou outro sítio, e portanto são fatores que também contribuem para o desenvolvimento. Há espaços de convívio que se juntam dezenas de idosos, não é? Portanto, em muitas alturas querem fazer o seu passeio, têm dificuldades porque não têm. Portanto, há coisas que têm que ser passar da teoria para a prática. E, portanto, não basta só dizer, é preciso, efetivamente, chegar lá, falar com as pessoas e fazer. Não é? Há iniciativas culturais, há espaços públicos que é preciso requalificá-los e, ao mesmo tempo, humanizá-los e ter iniciativas. E aqui é que pode ser o movimento associativo todo, havendo esta ligação, porque há teatros, tudo pode girar com aquilo que existe no Conselho. Independentemente de virem coisas de fora, podemos utilizar isto. Os grupos corais, a quem tive a oportunidade de falar com todos, e foi pena que este Conselho não tenha apoiado o Canto Alentejano, Património Imaterial da Humanidade, em devido tempo. Tenho que concluir. Já posso concluir. Vamos então fazer uma terceira e última ronda pelo público e desta vez apenas com 2 participações, porque o nosso tempo já foi ultrapassado. Ana de Freitas. Vamos então ouvir esta pergunta deste lado, depois o Nelson Medeiros terá mais uma pessoa para colocar mais algumas questões. O nome, seja objetivo, a pergunta é para mais do que um candidato. Gisela Canhamero. Eu, em primeiro lugar, queria prestar um esclarecimento, porque há pouco foi falado a questão do diálogo, da falta dele, e eu, de facto, na minha atividade teatral, nunca, junto da autarquia, seja no Departamento dos Serviços Socioculturais, seja com a Variação da Cultura, seja inclusive com a Presidência, nunca me foi negado qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de diálogo que fosse necessário para atingir os fins artísticos a que me propunha. Qual é a pergunta? E no seguimento de tudo isto, e porque eu trabalho numa associação, e esta associação tem dado emprego a muita gente daqui de Beja e fora de Beja, e tenho visto também à minha volta, tanto as associações como as cooperativas são neste momento um novo paradigma em que se tem que pensar muito bem como fatores de coesão social importantíssimas e exatamente até como empregabilidade. Aquilo que eu gostava e quem o diz não sou eu, não sou apenas eu, aquilo que eu gostava de vos perguntar a todos os candidatos é se estão dispostos a mudar esse paradigma já mais do que batido das empresas, da fixação das empresas, dos nichos de empresas, que nós sabemos hoje em dia que querem é oferecer estágios não remunerados a licenciados e a mestres e até a doutores. Portanto, o que eles querem é isso. Portanto, se estamos dispostos a mudar esse paradigma por uma profissionalização cada vez maior das associações e das cooperativas em prol realmente do emprego, da empregabilidade e fixação de gente que tanto necessitamos aqui na região. Muito obrigada. Nelson Medeiros, e depois vamos ao minuto final. Muito bem, vamos só ver quem tem mais alguma questão para colocar. Vamos aqui em baixo, já está aqui um senhor também há algum tempo a tentar colocar uma questão. Eu peço-lhe só que se levante para poder ser visível pelo público e também pelos candidatos. O seu nome e qual é a questão? Barana. São 2 questões que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente da Câmara de Beja. A primeira é a seguinte: o Sr. Presidente da Câmara falou aqui na segunda fase do bairro social. A verdade é que eu nunca vi a primeira fase e estou lá há 10 anos. Sei que nós temos tido muitas dificuldades. Agora a Câmara chega lá, hoje pintou passadeiras, promete portas às pessoas. Eu espero que isso seja concretizado, todas as promessas que estão a ser feitas de arranjo das casas. Durante vários anos nós andámos atrás da Câmara para que arranjasse uma parte do seu parque habitacional que tem imensos problemas, desde problemas de águas, as rupturas, as chuvas que entram por os tetos daquele bairro. A segunda pergunta era a seguinte: sou membro também da Associação de Defesa do Património, do qual queria colocar aqui esta questão. Pertence a 3 associações, parece-me que conhece melhor as associações do que outras pessoas que tiveram aqui a falar em nome das associações, até podia ser de 4... Qual é a questão? Qual é a questão que quer colocar? A questão é a seguinte: porque é que foi mudado o nome da Rua do Canal, e provavelmente vai ser mudado o nome da Rua do Canal para Horácio Flores e o nome da Rua do Vale para o Dr. João Covas Lima, sendo que aquelas ruas no século XIX já tinham aquele nome. Afinal, como é que
se intervém no centro histórico retirando aquilo que faz parte da história. E qual é a pergunta? É essa, porquê se retirar a 2 ruas históricas o nome para colocar... Não estou contra o nome das... Muito obrigada. Essa é a questão, muito obrigado. Vamos então à resposta por parte dos candidatos e agora comece por si. E temos 1 minuto. Lopes Guerreiro, muito rapidamente a questão colocada pela Gisela. Portanto, como sabem, o mercado social de emprego é uma questão importante e que deve ser apoiado. Agora, não me parece que se possa pôr a questão de mudança de paradigma, penso que vale a pena apostar mais, de facto, no movimento associativo e cultural como um fator importante para o desenvolvimento económico também. Já agora, qual era a outra questão? A outra questão era para o candidato Jorge Polido Valente. Portanto, para si era mesmo só esta questão. Não sei se quer, em 20 segundos, que é o tempo que lhe resta, dizer mais alguma coisa. Não, eu gostava de chamar a atenção para algumas coisas, uma vez que não esgotei o tempo das outras vezes, porque pensava que isto era tema a tema. Há um aspecto importante que me parece que ninguém falou, que é a necessidade de criação de uma reserva de água, de forma a que dê resposta a que quando há qualquer problema com o sistema de água a partir do Roxo, possa funcionar e garantir-nos o abastecimento sem problemas. Muito obrigada. João Pedro Queiro, relativamente a esta questão que foi colocada. Nós apoiamos claramente o associativismo e achamos que a Câmara deverá ter ferramentas para promover aquele associativismo que tão bem promove as iniciativas da nossa região, quer seja associativismo a nível desportivo, associativismo cultural. Nós temos uma série de entidades, de associações que trabalham muito bem já nas diversas vertentes e que naturalmente precisam de que a Câmara trabalhe, não que a Câmara mande neles, porque nós não queremos uma Câmara mandar nas associações, mas precisam que a Câmara trabalhe com eles para eles próprios poderem imprimir dinâmicas que lhes permitirão depois captar jovens e um dia mais tarde serem também eles próprios autossustentáveis. Por isso, nós iremos e comprometemos a trabalhar com todas as associações por forma a nos permitir criar essas dinâmicas. João Rocha, relativamente a esta questão. Portanto, nós relativamente a esta área, o que entendemos é que queremos afirmar Beja na arte e na cultura. Isto passa, primeiramente, por ter uma ligação muito direta com todo o movimento associativo. E é com esse que nós queremos fazer isso. Depois, no próprio centro histórico, existem muitos edifícios, alguns que são municipais, que podem ser aproveitados para criadores, para jovens, para muitas pessoas que podem utilizar isso no sentido de poderem ter ali a sua atividade e, no fundo, tudo isto em conjunto, porque isto tem que ser de uma forma global, a arqueologia, os edifícios, as ruas, tudo que existe, visto em conjunto, é evidente que torna o centro muito mais atrativo. Portanto, essa é uma das grandes preocupações que temos, e como disse no início, que é o centro histórico, toda esta dinamização com aqueles que estão no terreno, que têm esta associação, e para isso é muito simples, que é fazer um protocolo entre a Câmara Municipal e depois podermos andar todos por diante com as coisas bem definidas, e a Câmara não é só dar, mas também recebemos todos. Muito obrigada, João Rocha. Damos agora a palavra ao candidato do Partido Socialista. Para si, 1 minuto e 3 questões, Jorge Polido Valente. Sim, senhor. De facto, nós estamos a apostar nesse novo paradigma, até porque, como sabe, a Gisela, temos um projeto que é o Beja Cidade Criativa e, para além disso, estamos envolvidos num projeto europeu de indústrias criativas, no sentido de fazer benchmarking para saber, em termos financeiros, como é que se sustentam essas mesmas indústrias criativas em regiões com as dificuldades como a nossa. Por isso mesmo também realizamos aqui o Congresso das Regiões Europeias Emergentes para procurar não só novos paradigmas, mas também novos modelos de desenvolvimento assentes não apenas nas atividades económicas tradicionais, mas num conjunto de outras atividades que estão a despontar por todo o lado e que nós temos condições de desenvolver. Relativamente ao Barahona, as obras, como se sabe, a nossa candidatura foi finalmente aprovada do IRU. O empreiteiro já assinou o contrato, já está a montar o estaleiro e as obras vão-se iniciar.
o atraso não se deveu à Câmara, deveu-se ao Instituto, ao IRU, que só disponibilizou tardiamente as verbas. Tem que terminar. Para além disso, continuamos a fazer obras por administração direta em todas as casas da Câmara, que são mais de 340. E, portanto, fica essa não ideia, temos doutor, meios terminar, para se não correr vai a tudo. ultrapassar em muito tempo que os outros candidatos utilizaram. Vamos para o minuto final, as alegações finais, conforme dissemos no início, serão feitas na ordem inversa do início deste debate. Começamos então por Lopes Guerreiro, o minuto final. Amigos, concorremos a estas eleições porque o Conselho vive um estado depressivo, porque o bipartidarismo prejudica a gestão autárquica e o progresso do Conselho, por dever cívico, porque é preciso participar ativamente na construção de alternativas melhores. Por Beja com Todos é um movimento independente e plural que quer construir essa alternativa. O nosso inimigo é o atraso no desenvolvimento do Conselho e o nosso adversário é a acomodação e a abstenção. A cidadania, a inclusão e a participação são elementos estruturantes do Por Beja com Todos. Pretendemos recuperar a esperança e o orgulho de ser e viver em Beja para avançarmos com uma estratégia de desenvolvimento participada e partilhada que tem como objetivo principal a fixação de pessoas e empresas com respeito pelo ambiente. Apresentámos um programa ambicioso, com propostas diferentes, mas realizável. E não nos limitamos a dizer o que queremos fazer, dizemos também como fazer. Apresentamos uma alternativa às candidaturas partidárias, centrada nos problemas do Conselho, com propostas concretas para o resolver. Acreditamos na inteligência das pessoas e que saberão escolher quem tem melhores propostas e melhores equipas para as concretizar. Damos agora a palavra ao candidato do PSD-CDS-PP, João Pedro Queiro. Um minuto final. Caros amigos, como sabem, sou candidato à Câmara Municipal de Beja pela coligação Mais Beja. Temos uma lista jovem, dinâmica, com orgulho em Beja e neste Conselho, numa coligação que integra o PPD-PSD, o CDS e ainda muitos cidadãos sem qualquer filiação ou mesmo de outros quadrantes partidários. Faço porque entendo que deve retribuir a Beja tudo o que este Conselho me tem dado e por todos aqueles que me acompanharam ao longo de toda a minha vida. Mas, acima de tudo, faço porque acredito em Beja, porque acredito que Beja tem direito a ambicionar mais, porque tenho a forte convicção que merecemos mais Beja. É imperativo que Beja volte a ter a importância e relevância que já teve no contexto regional, assumindo-se como capital distrito e do Baixo Alentejo. Este Conselho tem de voltar a ser atrativo, tem de voltar a oferecer oportunidades para fixação de jovens, tem de voltar a fazer com que os seus habitantes sintam orgulho na sua cidade e no seu Conselho. Para além de tudo isto, votar mais Beja é a única garantia da existência de um diálogo político, pois evita uma maioria absoluta que tão maus resultados deu num passado recente, quer com a CDU, quer com o PS. Obrigado. Damos agora um minuto ao candidato da CDU, João Rocha. Agradeço terem-me aqui aturado um pouco, aos que estão aqui presentes e que eventualmente estão a ouvir na rádio. A única coisa que eu é uma pessoa muito simples, aquilo que vou dizer, entendo que Beja precisa de um novo rumo e, acima de tudo, de uma gestão participada e competente. E muito obrigado. Damos agora a palavra ao candidato do Partido Socialista, Jorge Polito Valente. Caras e caros munícipes, ao longo do segundo mandato prosseguiremos com a mesma estratégia assente nos 6 pilares de desenvolvimento e dando um novo impulso em 10 áreas prioritárias. Aceleração económica, coesão social, qualidade de vida, requalificação urbana, educação, dinâmica cultural, turismo e património, juventude, participação pública e cooperação. Valeu a pena. Em 4 anos pagámos as dívidas, fizemos obras e preparámos o futuro. Agora pedimos mais uma vez a vossa confiança para nos próximos 4 anos, com uma equipa renovada e com provas dadas, concluirmos o projeto Beja Capital, que mereceu já a vossa confiança e que vos dará um futuro melhor e mais feliz num concelho dinâmico em franco desenvolvimento. Obrigado pelo vosso apoio, vamos dar um novo impulso para melhorar a sua vida. O nosso partido é Beja, conte connosco, nós contamos consigo, vote PS. Jorge Polito Valente, João Rocha, João Pedro Queiro e Lopes Guerreiro, agradeço a vossa presença esta tarde aqui no auditório do Instituto Politécnico de Beja. Um dos 4 vai ser o próximo Presidente da Câmara Municipal de Beja, precisamente nos próximos 4 anos. A população do Concelho é quem vai decidir no domingo, dia 29.
Obrigado a todos pela vossa presença, a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Pax, da Voz da Planície e também do canal do Diário do Alentejo no MEL, e um agradecimento também muito especial em nome destes 3 órgãos de comunicação social ao Instituto Politécnico de Beja pela cedência deste magnífico espaço. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Falei daquilo que sei bem o que é e, portanto, estou plenamente convicto que ganhei o debate. Os outros candidatos então surpreenderam para além do seu adversário principal? Não, por acaso não. Portanto, o registro de qualquer um deles, portanto, surpreendeu-me o meu adversário principal porque pensei que se fosse preparar minimamente para um debate deste, o que não aconteceu. Relativamente aos outros 2 candidatos, dentro das expectativas, portanto, o Lopes Guerreiro, que conheço há muitos anos e que tem propostas sérias, mas que não consegue inovar, e o João Pedro Queiro, que denotou também alguma falta de preparação e, sobretudo, falta de informação sobre o que é que a Câmara faz atualmente e sobre aquilo que é a realidade do nosso Conselho. Obrigado. É o candidato do Movimento Independente que perguntava, em sua opinião, alguém ganhou este debate hoje? Ganhou a população porque ficou melhor informada e penso que ganhamos todos porque pudemos passar as nossas propostas para o futuro do Conselho. Não houve aqui nenhum candidato então que destacasse? Eu acho que essa apreciação deve ser feita por quem nos ouviu e não nós. Nós normalmente não somos bons julgadores em causa própria e, portanto, se cada um de nós disser que eu é que ganhei, com certeza que não está a fazer um juízo muito razoável. É a primeira vez que se apresenta como candidato. É um escolhente também nestes debates. Em sua opinião, alguém ganhou claramente este debate? Não sei, nós quando estamos ali em cima é muito complicado termos essa percepção. Julgo que o debate correu bem, julgo que as pessoas tiveram pelo menos a noção, não de todas, mas pelo menos de algumas propostas daquilo que são os diversos programas eleitorais. As pessoas ficaram também certamente com a noção de que, ao fim e ao cabo, eu sou o único candidato cá de Beja e as outras candidaturas são todas candidaturas de pessoas de fora que não têm uma noção exata daquilo que é a realidade do Conselho, daquilo que é a realidade de Beja, daquilo que é o sentimento da população de Beja, e eu acho que Beja merecia efetivamente mais, merecia um candidato e um Presidente de Câmara que tenha muito essa noção, que tenha muito orgulho no seu Conselho, muito orgulho na sua cidade. Agora, não sei dizer como é que correu o debate, não tive essa percepção, ainda não tive nenhum feedback sobre como é que o debate correu, mas julgo que terá corrido bem, pelo menos. E desejo maiores felicidades também a todos os outros candidatos. Obrigado. Nada. Estava claramente, alguém, na sua opinião, alguém ganhou este debate hoje? Não, acho que talvez ficassem coisas para esclarecer as pessoas, não é? Porque no fundo querem saber o que é que se pode fazer, não é? Mas acho que mesmo assim não foi o debate, não foi assim muito tenso, falaram-se de coisas que interessam ao Conselho. Acho que foi esclarecedor e foi bom, não é? Foi um momento importante. Eu acho que naquilo que eu defendo, que é
tudo que seja esclarecimentos e falar com as pessoas, esta é uma forma, né? Havia rádio, mas dá para ouvir o que é que cada um pensa, embora o tempo não é muito para se tentar entrar numa área e falar muito sobre aquela área, mas pronto, foi aquilo que foi. Não houve então nenhum claro vencedor? Não, claro, o vencedor vamos ver no dia 29, não é?